conhecimento sempre é bom, né? Ser compartilhado. Eu Sim. digo que o conhecimento nunca tem valor se ele não pode ser compartilhado. Então, é muito legal a gente poder estar nessas lives aí, compartilhando com o pessoal, quem quer conhecer. Tem muita gente que às vezes até não é do segmento, ou de restaurante, gastronomia, ou não é do segmento de iluminação, mas Sim. tá aí com a gente porque gosta do assunto. Iluminação é uma coisa que fascina a todos, né? Uhum. Não tem coisa melhor que você entrar num lugar e você perceber que aquela iluminação tá adequada, tá agradável, principalmente se a gente falar do assunto restaurante. Então, pessoal, para quem está entrando aqui, tem várias pessoas entrando, depois eu vou dando um alô aqui para a galera, vi que a Letícia entrou também. O Rodrigo Assis, ele trabalha com iluminação há mais de 20 anos, ele vai falar um pouquinho. Ele é Uhum. professor no Master, onde eu cursei iluminação. A gente não teve a casualidade de se encontrar por lá, né, Rodrigo? Porque Uhum. quando eu Sim, sim. finalizei o curso, ele começou a lecionar lá. E o Rodrigo dá Uhum. aula também em mais lugares, ele vai contar. E a gente vai aprender muito hoje. Para quem estiver por aqui, que quer tirar alguma dúvida com ele, enfim, vai ouvindo a explanação, já pode ir mandando aqui no chat. Eu vou tomando Uhum. nota aqui. E aí, quando der as brechas aqui do Rodrigo, eu vou perguntando para ele, tá, gente? Rodrigo, tudo contigo. Vai dar teu show aí, que eu sei que a gente tem muita coisa boa para aprender contigo. Muito legal de ter aqui, em primeiro lugar, já agradecendo, né, tu ter aceitado estar aqui com a gente, passando, compartilhando o teu conhecimento. Obrigado. Eu que agradeço, Cristina, por estar aqui com você, e com essa turma, com essa galera aí, para a gente conversar sobre luz e sobre esse fator que ele influencia em tudo, né? A partir do momento que você acorda e abre o olho até você deitar, ela está em nossa vida. Então, sem a iluminação, você não consegue ver nada, você não faz nada. Eu até, quando eu vou dar aula, eu vou palestrar, ou falar alguma coisa, eu brinco com os colegas meus alunos, falando que a nossa profissão é a profissão mais antiga do mundo. A primeira profissão que apareceu foi a nossa, porque estamos até classificados na Bíblia, né? Capítulo 1, versículo 1, eram-se trevas, e Deus fez a luz. Então, eu gosto de falar que Deus foi o primeiro iluminador, foi o primeiro light design que apareceu, que nos deu as possibilidades de ver esses objetos. Porque nós só conseguimos enxergar o que está na nossa frente por causa da luz. Se não tivesse iluminação, nós não enxergávamos nada, tá? Bem, eu vou me apresentar um pouco antes de mim, e você, Cristiano, você me fala, porque assim, eu começo a falar, eu só falo que a Mari tá cabalhada. Eu falo e vou falando, e vou falando. Eu separei um vídeo aqui para depois eu vou mostrar para o pessoal algumas coisas interessantes que tem, que na verdade são coisas um pouco mais antigas, mas estão muito atuais no mercado ainda, e aqui no Brasil ainda nem se tem presente, mas são coisas muito que acontecem lá fora, que é interessante a gente trazer para cá, né? Claro. Mas essa área de iluminação, eu comecei mesmo lá em 1996, quando eu estava na antiga Escola Técnica Federal de Goiás, que hoje são os institutos federais, né? Era Escola Técnica, depois virou Cefet, Instituto Federal. E eu entrei para estudar numa área que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Eu sou formado lá em técnico em estradas, construção de rodovias, pontes, bueiros, essa área toda técnica. Só que o que é bacana num instituto como esse, até os institutos federais, quando você entra, isso até hoje acho que é o único instituto de ensino médio que quando você entra, o aluno, nos 4 bimestres, no primeiro ano, ele é obrigado a ver uma atividade artística. Dança, teatro, canto e artes plásticas. Então você tem que passar por esse conhecimento. E depois você continua, se quiser. Então, nessa eu tinha 16 anos, 15, 16 anos na época, e uns colegas meus me falaram, Rodrigo, tá tendo umas aulas de teatro ali, vamos ali ver o que é. Aí passou 3 meses, os colegas meus saíram e eu fiquei até hoje. Então, na verdade, eu entrei pela parte do teatro. E no ano seguinte, quando eu estava trabalhando, eu queria ficar junto com o pessoal do teatro. Eu era muito encantado com essa questão dessa área de artes. E eu fui fazer entrevista, olha, e tinha uma vaga para trabalhar, eu queria trabalhar no teatro. Porque eu queria ficar junto com o pessoal do teatro e da dança. Aí na entrevista eu falei que conhecia tudo de iluminação, não conhecia nada, não sabia nem que era lâmpada incandescente, sabia nada, mas eu queria estar ali no meio. Então, aí eu entrei no teatro 96, 97, só que nesse desenrolar, eu fui tomando uma paixão pela parte de iluminação. Eu fui entrando para os bastidores, né? Eu gosto até de falar porque eu era um péssimo ator e bailarino, então eu preferi ficar escondido, atrás, ali nas coxias, porque na verdade, até hoje eu me encaro assim, eu não estou no palco fisicamente como pessoa, mas eu estou no palco através da iluminação.
Porque na luz eu posso revelar formas, posso esconder, posso valorizar um cenário, posso mostrar com uma cor, trocar esse cenário de cor. Então, a gente pode fazer esses objetos com iluminação. Aí, futuramente, né, eu fiz uma faculdade de design exterior, fiz uma pós em iluminação. Depois eu entrei como professor do IPOG, Instituto de Pós-Graduação. Hoje, além de ser professor lá, eu ministro cursos, palestras, workshops. Eu estou hoje na Universidade Federal de Goiás, onde eu sou iluminador e cuido de um laboratório de iluminação cênica lá, no espaço, e onde eu também estou desenvolvendo um outro projeto chamado Museu da Luz, que eu vou ter um espaço de exposição com qualquer materiais que trabalham com iluminação. Fontes de luz, mesas de controle, livros, máquinas fotográficas. Até se alguém quiser, depois, esse site deve estar no ar agora em julho, eu vou começar a deixar alguma coisa no ar para poder entrar sobre isso, né? Mas a minha área é questão de iluminação cênica. Agora começar a voltar um pouco mais sobre essa questão dos fatores dessa luz, né? Que basicamente a gente tem que estar ligado, gente, tudo que você vai trabalhar com iluminação, a gente tem que estar ligado que você tem 4 fatores principais que a gente sempre tem que levar em consideração. São os 4 conceitos gerais da iluminação. O fluxo luminoso, que você tem a radiação de luz em todos os sentidos. A intensidade luminosa, quando você tem uma luz direcionada, uma parte dessa luz, esse fluxo luminoso, você tem uma parte, quanto de luz está chegando naquela parte, naquela direção. Você tem a iluminância, que é a luz que chega ao teu objeto, e a luminância, que é a luz que reflete do objeto. Todos nós enxergamos por luminância, tá? Uma luz branca, que ela vem, bate no objeto, há uma reflexão dessa luz e chega até nos nossos olhos. Então, o que nós enxergamos é a luz que rebaixa dos objetos. Se a gente for começar a pensar nisso e for adentrar nesse meandro, a gente vai começar a ficar meio noiado, por assim dizer, que dá para escrever até um doutorado. Porque se a gente for pensar, nós nunca, jamais vamos ver uma pessoa no presente. Tudo que a gente está vendo agora é a imagem do passado, já aconteceu. Ninguém vai ver ninguém no presente, isso nunca vai acontecer. Porque nós temos a velocidade da luz. A luz ela tem um tempo que ela vem do objeto, bate na mesa e vem até a mim. A luz que reflete da Lua até nossos olhos, até aqui na Terra, demora 1 segundo para chegar. A luz do Sol, até aqui na Terra, demora 8 minutos para chegar. Então, essa luz que rebaixa no objeto, ela vem até mim, eu consigo enxergar. Daí, a gente tem que ter um cuidado, como eu falo, sempre no pé, é com as cores. Quando você vai trabalhar com objetos iluminados, né? Principalmente, você vai partir para bares, pubs, restaurantes, principalmente pubs, que tem um ar mais colorido e mais pesado. Tem que tomar muito cuidado com o que você vai aplicar e vai colocar essas cores nesses objetos. Vamos fazer um pequeno exercício mental entre a gente aqui. A gente tem uma luz branca. A luz branca, ela é composta por 3 cores primárias. O vermelho, o verde e o azul. São as 3 cores primárias. Quando eu somo as 3, eu tenho meu branco, né? Agora, se eu tirar alguma delas, como, por exemplo, se deixar o vermelho e o azul, vira rosa. O vermelho, o verde e amarelo. O verde e o azul vira cian. E por aí vai. Então, as misturas são as cores primárias com as cores secundárias. Bem, quando você trabalha nesse sentido, vamos imaginar que eu tenho uma lâmpada, uma luz branca, uma luz do sol. Ela é composta por 3 cores primárias. Se eu tenho um objeto, eu consigo enxergar que esse objeto é azul, é porque eu tenho uma luz branca que está chegando naquele objeto azul. Aquele objeto azul, ele vai me refletir a parte azul da luz. A parte vermelha, a parte verde, ele não vai refletir. Ele reflete somente a parte azul. Então, se eu tenho um objeto, se eu conheço mais ou menos essa propriedade, eu posso pensar o seguinte, vamos imaginar que você vai iluminar aí um pub, que normalmente usa cores mais fortes, um bar mais intimista, vai criar uma coisa mais confortável. Aí você vem lá e coloca nesse pub alguns sofás vermelhos, para você colocar o pessoal para sentar naquele sofá vermelho. Quando você vai iluminar, se por exemplo você joga uma luz azul naquele sofá, aquele sofá fica preto. Ele não tem cor, ele não vai ter cor nenhuma, porque eu tenho uma luz azul que está jogando a luz num objeto vermelho. Esse objeto, se eu não tenho nada que refletir a luz, a parte azul, ele vai ficar totalmente preto. Então a gente tem que ter essa propriedade da reflexão de cor. Vamos imaginar, preste atenção quando vocês forem assistir vídeos na internet de shows. Por exemplo, vamos dar uma intenção. Com uma fonte de luz, você pode ter diferentes cores. Vamos dar um exemplo, você tem um foco de luz, um facho. A gente pode até transportar isso para uma boate, por exemplo, em que você tem lá umas lâmpadas AR70, AR111, que faz um facho muito concentrado em cima das mesas, bancadas. Aí você é uma área que está perto da pista, e tem uma pista de dança, tem uma fumaça que vem daquela pista. No ar, você consegue ver aqueles fachos de luz. Aqueles fachos de luz que saem da luminária e chegam no objeto.
Se a pessoa decide colocar um facho de luz que, por exemplo, vai ser amarelo, por assim dizer, a luz amarela ela vai ser uma soma do vermelho com o verde. Eu tenho uma luz amarela. Como a fumaça, eu vejo esse facho amarelo no ar. Mas vamos imaginar que a minha bancada ela é verde. Então, no ar, eu vou ver amarelo, só que na bancada eu vou ver a cor verde. Porque eu só vou ter a parte da composição daquela luz que vai refletir para mim. Daí, então, eu vou ter essa propriedade. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que você vai colocar de iluminação. Claro que, num ambiente como esse, a gente tem vários tipos de espaços internos. Pubs, restaurantes, espaço gastronômico. Cada um tem vamos dizer assim, sua especificidade para você trabalhar. Tá? No restaurante que você ilumina ao meio-dia, com um público muito intenso, não é a mesma coisa você iluminar para um público mais aberto, e tanto é que você quer uma coisa mais requintada. Normalmente o pessoal muitas vezes vão para um espaço desse, nem tanto para jantar em si, mas para socializar, para ter uma conversa, tranquilizar. Tanto é que você tem que preparar até esse espaço para isso. Então, se você vai pensar em ter um espaço fechado com esse por espaço de alimentação, você tem que pensar que tipo de público eu vou atender. Eu vou focar no meu público que vem na hora do almoço, almoçar, que está saindo do trabalho, muitas vezes está correndo, é um intervalo que tem, eu saio do trabalho, almoço e volto para o meu trabalho, ou é um público que está saindo da sua casa, tomou banho, trocou de roupa, né, penteou o cabelo, cortou, fez a barba, se preparou, vai com a companheira, vai para um restaurante, tem todo um ritual para chegar naquele restaurante, naquele local, preparação. Aí você tem que ter uma luz de entrada, uma luz para receber. Às vezes, num espaço como esse, você não coloca nenhuma luz uniforme no espaço todo. Você coloca luzes focais em cima de cada espaço daquele para criar a sensação. Então, acaba que num espaço desse, claro que você pensa na comida em si, mas a gente tem que pensar também que você vai alimentar a alma da pessoa através do olhar. A primeira coisa que vai chegar na alma da gente, da pessoa, é a visão. Então, quando ela chega no espaço, não é o sabor. Por exemplo, eu vou num restaurante, o que chama muita atenção numa rua de restaurantes, aquele restaurante está muito bem trabalhado externamente, a fachada. Então, isso já me chama a atenção. A gente tem muitos espaços hoje que trabalham com isso. Um exemplo, toda cidade tem. Toda cidade tem algum monumento, algum prédio, alguma torre, que ela tem um trabalho de cor, em que ela troca as cores na época do ano. Outubro rosa, novembro amarelo, e por aí vai, no caso, esses vários períodos do ano, no caso. Então, a gente não pode fazer isso com um restaurante. Não falo de trocar as cores da fachada, algo randômico como um espaço como esse. Mas você pensar por algo ser diferente, que às vezes as pessoas nem vão lembrar do nome, às vezes, do restaurante, mas por aquele detalhe arquitetônico, ou de interior, ou da iluminação que está fixado naquele espaço lá. Eu queria até mostrar... Você quer perguntar alguma coisa, Regina? Começa a falar, eu não falo, eu fico... eu queria... Eu tenho uma pergunta aqui de pessoas que escreveram, mas toca um pouquinho mais, aí eu puxo as perguntas, tá bom? Ah, tá ok, tá ok. Eu queria mostrar aqui pro pessoal aqui, quando eu falava assim, você tem que valorizar os espaços, trazer algo mais para o seu cliente. Tem um trabalho, é um site, depois vocês podem deixar no YouTube, que eu vou virar a câmera aqui para vocês olharem, só que eu vou só explicar como é que é. É um restaurante que praticamente não se tem uma luz uniforme no espaço. A única luz que tem é um vídeo de projeção, um projetor colocado em cada mesa. Tá? É um vídeo que fica colocado no teto, e essa projeção é recortada em cima da mesa onde você senta, e ela tem uma animação. Então, essa bancada, ela tem uma mesa totalmente branca, uma mesa quadrada ou circular, branca, branca, branca. A mesa não tem nenhum trabalho de cor, não é madeira nem nada. Branca por quê? Porque ele tem uma projeção de vídeo. E nessa projeção de vídeo, é uma preparação para o seu jantar, é uma contação de história. Tanto que as pessoas vão para o restaurante, às vezes, nem para comer. Elas vão para assistir a animação. Eu vou tirar a câmera aqui para vocês darem uma olhada do que eu estou falando, tá bom? Joia. Deixa eu virar aqui. Conseguirem ver, né? Consegue Sim, ver aí? perfeito. Beleza, tá aqui. É um canal no YouTube, que depois a gente pode passar o link pro pessoal que fica lá. Olha só, eu vou dar play para vocês assistirem e verem aqui, ó. Ó. Isso é antes do prato chegar. Tem tipo um garçom preparando o seu prato individual. Ó. São videozinhos. Então você pede um prato,
dependendo do prato que você recebe, vem uma animação diferente. Ó. Aí tem um vídeo, tem você ele pescando, ele faz... Ó. Aí quando termina a animação, eles trazem o prato para te servir. Mas ó, se você tem 4 pessoas, cada pessoa dessa animação você pode ver você sentado no seu prato. Sensacional. Olha, isso é muito bacana. Você atrai o público, às vezes, nem pela questão da comida, mas pela questão dessa apresentação. Com certeza. Olha, é um show à parte um lugar desse aqui. Tá vendo que só temos em cada mesa dessa 1 ou 2 projetores, tá? Esse tipo de técnica é chamada de video mapping, ou projeção mapeada, tá? Video mapping. Isso é muito usado hoje, que você pega vários projetores de vídeo e faz esse tipo de projeção. O pessoal usa muito em fachada, mas na parte exterior também. Eu vou deixar depois o link, deixa eu escrever aqui. Joia. Vocês vão achar isso no YouTube. Tá. Chama... isso. Eu vou digitar aqui, tá? Tá. School Mapping. School Mapping. Tem um canal no YouTube que tem diversos vídeos desse lá, mostrando essa interatividade, esses efeitos especiais com a iluminação. Então, assim, é uma forma de atrair o pessoal para isso, né? Ó, aí tem sempre um garçom preparando-se aqui numa mesa de jantar com várias pessoas sentadas aqui, tá? Que você não pode pôr a mão em cima da mesa, porque senão vai dar sombra nesse sentido. Sim. Mas aqui vai te mostrar vários vídeos para poder fazer, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui e voltar para mim aqui. Então, assim, é uma forma de você chamar a atenção do público para poder fazer. É uma das formas. Claro que, dependendo do restaurante, isso vai se tornar over demais. É igualzinho, chega um colega meu e fala, Rodrigo, eu vou fazer a luz de um show aqui, e eu vi um show lá em São Paulo, eu achei fantástico aquele efeito, aquele desenho que a gente podia colocar. Não é porque a gente achou bonito um local, não significa que eu vou ter que aplicar no meu local. A gente tem que ver se aquele local está propício a receber aquele tipo de efeito de luz. Se o público que vai lá, qual o público que vai naquele espaço? Quem vai estar lá? São crianças, são adolescentes, são adultos, são mais de terceira idade? Como é que é isso também? Por exemplo, um espaço como esse, com um projeto como esse, ele tem que pensar, talvez pessoas que têm dificuldade para enxergar, vai ter um pouco de problema quando entrar no restaurante, porque a gente pode ver que a iluminação é focada em cima da mesa, tá? Esse videomap é um projetor de vídeo, que é colocado em cima dessa bancada. Aí você vai usar softwares, que na verdade vai criar máscaras. E nessa máscara você escolhe o que vai ser colocado nessa projeção. O mais complicado num trabalho como esse, não é nem a projeção você colocar lá, é a edição, é montar esses efeitos, essa animação. Isso é o mais complicado. Isso aí você vê muito, por exemplo, a Disney, de fora a fora, os castelos são de fora isso, no caso. Isso, onde você vai lá é de fora a fora. As torres, teve um em 2010, que foi muito bacana, foi no Cristo Redentor, do Peter Gasper, fez o projeto de luz para lá, e na inauguração eles colocaram, não sei se vocês chegaram a assistir, o abraço que o Cristo Redentor faz. Né? Ele está parado, tem uma projeção, e ele simula o Cristo Redentor abraçando a cidade do Rio de Janeiro. É um efeito muito, muito bacana. Tem um outro que eu quero mostrar aqui também, que ele é assim, ele não tem, eu praticamente não vi esse em lugar nenhum ainda no Brasil. Eu vi isso lá fora, tem lá na Europa, e você vai encontrar isso na Inglaterra, França, Alemanha, que é um material chamado Orbit Fly. Orbit Fly. São órbitas voadoras. O que é? O meu teto, eu tenho várias bolinhas, cada bolinha dessa eu controlo a cor individualmente, e eu consigo fazer subir e descer individualmente cada bolinha dessa. Então eu posso fazer um desenho no ar que eu quiser. Algo parecido que tem, acho que em São Paulo tem um bar, eu não estou me lembrado agora o nome dele, mas são placas que são móveis. Mas eu vou colocar aqui um videozinho dele aqui para vocês terem uma noção. Isso é muito utilizado em 2 espaços. Principalmente, eles estão colocando muito em boates ou pubs, na área de dança, na pista de dança. O pessoal está usando muito isso em entrada de hotéis lá em Dubai. Quando o pessoal de dia fica todo parado, as bolas, então elas criam um teto, e durante, quando vai escurecendo, vai tendo mais escuro aquele ambiente, eles vão começando a se movimentar tendo formas.
Eu vou mostrar um videozinho aqui, ó. Opa, deixa eu virar aqui. Aqui, ó. Para vocês darem uma olhada. Depois você anota igual ali para o pessoal, se quiserem conferir. Sim, eu vou colocar aqui. Só quando vocês colocarem isso aqui, Orbis Fly, vocês vão achar um monte de coisa na internet. Então, olha aqui, ó, um teto, todo preto. Eu tenho as bolinhas que estão instalando lá, o rapaz está instalando. Cada bolinha desse tem um cabo. É um cabo que nesse cabo eu controlo a cor dessa bolinha e tem um motor. Cada bolinha tem um motor que controla o software. Eu posso subir e descer da forma como eu quiser isso, né? Aqui é o processo de instalação. Vocês colocam lá no YouTube, Orbis Fly, vai aparecer um monte de coisa de aplicação. Mas vamos dar uma olhada nesse aqui, que mostra mais ou menos o processo disso no caso, né? A gente pode observar aqui, é numa pista de dança. Então eu tenho refletores colocados em volta dessa pista de dança, são os moving lights, são refletores móveis, e aqui eles estão fazendo a instalação. Ó, o teto já está quase pronto. Ó, já está finalizando. Ó, finalizado. Então todas elas agora estão ligadas, ó. Claro que aí você tem uma regulagem para deixar todas no mesmo nível. Só que você deixa elas no teto. O teto é preto e os cabos são pretos. Então você não vê esse sistema delas. Aí você começa a criar essas formas e esse volume. Então você pode criar uma logomarca, um desenho, um facho. Vamos supor que você pode simular, por exemplo, o seu teto seja um mar, que esteja oscilando esse mar por cima da cabeça das pessoas. Você pode colocar uma letra daquele restaurante ou daquele bar, pode simular. Eu até brinco, pessoal, que se você tiver numa pista dessa, de dança, meio bêbado, e olhar para cima, você cai no chão e chora. Que acha que o teto vai cair na sua cabeça. É uma loucura muito grande. É uma loucura muito grande. Mas depois vocês digitam... Não, é uma loucura isso. Claro que isso você tem o software específico para trabalhar com isso, tá? Isso aí chama Orbis Fly. No Brasil ele não se tem. Eu não vi nenhuma aplicação. Aí você consegue trazer. Mas o problema disso é o quê? Além de trazer, você tem que ter gente para instalar, ter manutenção, mão de obra. Mas é um conceito. Ah, eu vou colocar isso no restaurante? Não. Talvez não, mas é uma ideia, por exemplo. Você não vai deixar isso o tempo todo, né? Eu vou parar aqui e voltar para conversar com você aqui. Tá, mas que legal isso, que bacana saber. Isso na verdade, gente, se você colocar esse tempo todo, vira over. Então, às vezes, ter um espaço fechado como esse, você pode colocar algum elemento, outro, para chamar uma atenção, uma coisa bem, né? Eu até tenho um espaço em Goiânia, que é o Teatro Goiânia, que me chamaram para fazer um projeto de luz, que a sugestão era, a gente vai trabalhar a iluminação dessa fachada, mas como é um teatro tombado pelo patrimônio histórico, ele fica bem no centro da capital, então a gente pode fazer que, sei lá, toda terça e quinta, às 20 horas, vão passar um vídeo, vai ter um trabalho de time code, que é o som com a luz, com essa parte externa, que dura 15 minutos, só para a gente assistir isso. Então, vira uma apresentação. No restaurante, você pode fazer a mesma coisa. Eu vi algo parecido, não visual, mas de chamada, é aquele espaço, é um Burger King, eu não sei o nome de um sanduíche, esqueci o nome que é, mas toda vez que você entra lá, o pessoal fala, alô, olá, olá. Toda vez que você entra, todo mundo, as pessoas que trabalham falam, olá, falam ao mesmo tempo, para todo mundo que entrar. Isso se torna algo chamativo. Isso eu vi a primeira vez e falei, pô, vou ali ver o que é isso, o que o pessoal está falando olá? Então, toda vez que eu chego tem uma coisa especial, e se você não tiver uma coisa especial, toda vez que você entrar num restaurante, por exemplo, ou num espaço como esse aqui, não tiver um elemento como esse, claro que você pode utilizar também LED. E se você pensar em que tem uma coisa muito bacana, que é acho que ele é um arquiteto, ou C9, não sei, o nome de James Turrell, que eu sempre falo, o pessoal dá uma olhada. Ele é norte-americano e ele tem uma coisa de discutir o seguinte, ele pega espaços internos e esvazia todo esse espaço interno e faz trabalho de cores lá dentro. O objetivo dele é o quê? É que você entre nesse espaço, saia do seu corpo e observe você observando a luz. É uma coisa de introspecção, uma coisa de reflexão da relação do seu corpo com a luz e o espaço. Então ele tem vários projetos desses. Teve um que foi colocado na Alemanha, que eram 15 metros de altura, vários semicírculos, você entrava, ficava deitado e ficava olhando para o teto.
durante 1 hora, essa troca de cor vai ser lentamente. Por que a gente não pode pegar uma ideia dessa, por exemplo, e levar para um espaço desse como um restaurante? Vamos dar um exemplo, sei lá, contornando todo o teto do restaurante como um detalhe. Ela não vai iluminar, lembrando que eu estou falando do LED não iluminar o restaurante, mas é um detalhe. Se essa cor for trocando lentamente para esse espaço, e um cliente que foi lá hoje jantar, esse aqui está um tom esverdeado com azul. E se ele voltar amanhã, que lá já vai ter um outro tom, um vermelho, um amarelo, um branco, uma cor quente, uma cor fria. Então você está criando um plano de luz e uma nova experiência para o cliente. Porque, na verdade, ele vai para um espaço desse, claro que você encanta o cliente pela comida. Muito quem não consegue ser encantado pelo estômago, né? Ser encantado por uma boa comida não tem o que igualar. Mas se você alimentar também a visão dele com coisas novas e coisas diferentes para esse espaço. A questão da iluminação te permite isso. A gente pensa que em espaços fechados como esse, às vezes quando eles querem dar uma repaginada, eles pensam, vamos mudar os móveis, vamos mudar a textura das paredes, vamos mudar isso. Mas às vezes só o fato de mudar a iluminação já faz todo uma reviravolta no seu processo todo de criação daquele espaço, entendeu? E às vezes é mais rápido, né, Rodrigo? Às vezes é mais rápido de você fazer uma mudança na iluminação do que você fazer uma obra com pintura, com móveis, enfim, né? Ô, Rodrigo, enquanto você molha a goela aí, tem uma pergunta aqui. Uma pergunta aqui para você. Deixa eu só voltar. Aqui, ó. Eu voltei demais, só um pouquinho. Tranquilo. Uma pergunta que veio naquela hora que você estava falando da distorção das cores. Aqui, ó, a dona Vera Reicher, que é uma artista plástica, ela pergunta o seguinte: que luz usar para não ter distorção das cores? A luz. Olha, independente da fonte de luz que você for utilizar, quando eu falo fonte de luz, eu estou falando se ela é uma lâmpada de LED, se ela é uma lâmpada halógena, se ela é fluorescente, se ela é de vapor, não importa. Uma preocupação que a gente tem que ter 2 fatores para ter essa luz. Temperatura de cor e reprodução de cor. Basicamente é isso. Claro que antigamente, a gente fala isso de 15 anos atrás, a gente tinha uma preocupação também do calor, porque as fontes eles emitiam muito calor. Que é a nossa principal, hoje, fonte de luz, que é a melhor reprodução de cor que tem, ainda não conseguimos substituição, é a lâmpada incandescente, a lâmpada halógena. Não existe ainda um LED ou uma outra vapor que consegue ter a mesma reprodução de cor que a lâmpada halógena. Ainda não se consegue. Elas foram proibidas de sair do mercado, as lâmpadas halógenas, não se fabrica mais, né? O que nós temos são lâmpadas especiais. Quando eu falo lâmpada especial, até gosto de brincar falando aquela lâmpada que você só vai acender na sua casa quando chegar uma visita, né? Antigamente o pessoal coloca, né? Você não vai ligar todo dia. Vai ter um jantar hoje, tá? Então hoje eu vou ligar essa lâmpada aqui no caso. Que eram aquelas lâmpadas dicróicas. Você tinha as AR70, AR111, com lâmpadas halógenas, eram lâmpadas quentes, produziam muito calor e fazia o ambiente ficar mais quente, pesado, né? Eram lâmpadas que, até hoje elas estão em efeito muito bonito para se trabalhar. Só que eram lâmpadas que produziam muito calor nesse sentido. Então, além de você ter uma reprodução de cor e temperatura de cor, tinha a questão do calor para projetar o calor até essa fonte de luz que você vai iluminar. Agora, quando a gente está falando de questão de obras, principalmente quando a gente vai falar de museus, a gente tem que preocupar que a gente pode buscar alternativas no LED. Mas você falou que a lâmpada de LED, a lâmpada halógena é a melhor reprodução de cor. Sim, ainda é. Mas hoje você já tem LEDs no mercado que chega uma reprodução de cor a 97, 96, 98, consegue ter. São difíceis de achar e mais caras, mas tem, tá? Até para quem trabalha com obra de arte, tem uma luminária, tem um refletor que veio do teatro e está chegando agora, está chegando muito bem num dos interiores, que ele se chama elipsoidal. Elipsoidal. E o elipsoidal é um refletor do teatro. É um refletor grande, quadrado, que eu tenho nele facas em que eu posso recortar a luz. Então eu posso fazer uma luz retangular, um triângulo, um quadrado, eu posso colocar um globo e projetar uma imagem, posso fazer o desenho que quiser com essa luz, então eu posso regular isso. Então eles estão fazendo mini elipsoidais, isso quem fabrica, quem vende muito bem assim, no Brasil, é uma empresa de São Paulo chamada Artesena. Ela tem esse produto, você vai comprar ele, você pode comprar ou de LED com dimmer, ou LED sem dimmer, você escolhe o modelo que você quer. Até o refletor você escolhe a cor. Normalmente o pessoal compra muito em branco para você esconder ele. Mas ele é um refletor desse tamanho, assim, mais ou menos desse tamanho, vai ter que uns 30 centímetros, mais ou menos, em que eu tenho facas.
e neles eu posso recortar. Então vamos imaginar que eu tenho uma parede interna, até algo que eu estava querendo ver aqui numa boate em Goiânia, que é a Bolshoi, eles têm vários quadros lá dentro. Eles têm uma área que fica, o pessoal está tomando, que é a área de mesas, onde você vai tomar alguma coisa e tal, tem a pista de dança. Nessa pista tem diversos quadros lá. A ideia inicial era colocar cada quadro daquilo fonte de luz. Então, o pessoal coloca às vezes a parte 36, a parte 38, poder fazer um faixa. Mas se tivesse um elipsoidal, eu posso recortar só o tamanho do quadro. Eu posso fazer uma luz do uniforme só recortando o quadro. Ah, não, eu mudei o quadro. Você não precisa mudar a fonte de luz. Só vem puxar as facas. E regula ele para que tamanho que você quiser. Pode ficar maior, pode ficar comprido. Você pode fazer, por exemplo, eu quero contornar só o contorno do quadro. Eu vou contornar só a borda do quadro. Você pode fazer a mesma coisa também. Então, hoje, para a gente trabalhar, bom você recorrer ao LED. Ah, não, mas o LED eu não tenho para poder chegar. E às vezes é muito caro. Aí você pode partir para uma outra fonte de luz que é muito bacana, são as lâmpadas de vapor metálico. Que elas te dão uma boa reprodução de cor. Algumas chegam até a 100 nesse caso. A única preocupação que você tem que ter é vapor metálico não dimeriza. Eu não consigo ter dimmer nela. Acendeu, apagou. O problema é esse. Se você não faz questão de ter uma nuance dessa luz entrar e sair, beleza, vai embora, seja feliz, abraço, vamos embora para frente. Agora, se quer dimerizar, não vai rolar. Não vai rolar, lâmpada de vapor metálico. Então, vocês podem ver isso hoje, quando vocês vão assistir um jogo de futebol, por exemplo. Às vezes está assistindo um jogo de futebol, acabou a energia. Aí acabou e voltou. Só que quando eles pedem para voltar, fica lá parado uns 15 minutos. Que a lâmpada de vapor metálico, quando você... fica lá, e aí? Vai começar ou não vai? Porque a lâmpada, quando você desliga e liga, ela demora uns 15 minutos para ligar de novo. Então a lâmpada de vapor metálico, dependendo da situação, ela é uma boa reprodução de cor, mas complicado. Então, no espaço para uma obra de arte, pode ir para o LED, tá? Hoje você tem várias fontes de luz, vários LEDs hoje, muito, muito interessante para você trabalhar. E a gente tinha uma coisa antigamente que quanto mais forte, mais potência, mais watts, maior a intensidade de luz. Isso poderia ser antigamente. Hoje não, tá? Hoje não é relativo a isso. A gente tem que ver a quantidade de lumens que aquela lâmpada produz. Então, vou dar um exemplo. Você tem lâmpada no mercado aí que ela tem 3 lâmpadas de 20 watts. Então, tem uma potência de 20 watts nas 3 lâmpadas. Só que tem lâmpadas que tem umas que tem 2.000 lumens, outra tem 4.000 lumens, outra tem 6.000 lumens. Então, as que tem 6.000 lumens e eu tenho 20 watts, ela economiza muito mais do que uma outra. Eu tenho muito mais lumens por watt. Então, hoje, para você quiser economizar eu quero economizar no meu projeto. Procure lumens por watt. Quantos lumens ela está produzindo para aquele watt? Né? Então, se eu tenho uma que tem 20 watts e 20 lumens, está me deixando o quê? 20 vezes 20, 400 no total. Se eu tenho uma 20 watts, está me dando 40, então 20 vezes 40, você vai ter 800 watts aí. Então, você duplica isso. Então, você tem uma qualidade muito melhor para você trabalhar nesse sentido, tá? Mas trabalha com LED e procura trabalhar com ângulo de 30 graus para trabalhar sobre isso. Mais fechado que isso, mais aberto que isso, aí você tem a questão da sombra, que dependendo da pessoa onde for olhar essa obra, ou no espaço onde eu poder ficar, vai pegar bem na cabeça. Em espaços como esse, por exemplo, a gente vê muito isso em restaurante, quando você tem aqueles quadros colocados lá. Bacana. A gente pode vir com uma luz que é muito interessante, que eu já vi, a gente vê quando abrir, né, gente, tiver essa oportunidade de a gente poder ir para os shoppings da vida e andar e caminhar, eu gosto de fazer uma coisa. Quando eu dou aula meus alunos na pós, eu brinco assim, gente, ó, eu quero que você saia daqui da aula igualzinho o Neo do Matrix. Vocês começam a observar coisas que ninguém observa, tá? Só vocês vão começar a observar isso. E uma coisa que é muito bacana da revistaria da leitura, eu acho que é a leitura que tem uma coisa muito bacana, e quando você anda pelo espaço, as prateleiras não tem uma luz uniforme de fora a fora. Ela tem um braço em cima de cada prateleira com uma iluminação assimétrica, iluminando só a prateleira. Então eu fico ali de pé olhando o livro e aquela luz não me pega no meu olho. E a gente não pode pegar esse elemento, por exemplo, e levar para um espaço desse como um restaurante. Fazer um trabalho com uma luz assimétrica, iluminando a parede de fora a fora, para iluminar aqueles quadros, aquele objeto. Que às vezes, dependendo do que você fazer, vamos supor, um restaurante que tem um pé direito alto. Sei lá, um restaurante vai ter um pé direito de 4 metros de altura aí, 4,5 metros, porque ele, né, fica bem maior. E nesse restaurante ele decide fazer um trabalho de quadros na parede de fora a fora. Em vez de você colocar cada ponto de luz, que aí você tem um problema, que se você afinou um refletor naquela posição, aquele quadro tem que ficar ali, não pode sair nunca mais ali. A não ser que você tire e tem que mudar o refletor de posição. Mas se você girar a lâmpada, você tem outra intensidade luminosa, porque ela foi calculada a distância para chegar até ali. Então envolveu vários cálculos para chegar naquele resultado. Agora, se eu tenho uma luz uniforme, que vai trabalhar com a minha parede, eu posso colocar esse quadro onde quiser.
Então a gente pode vir com essa luz mais assimétrica, sabe? Bem interessante você trabalhar nesse caso também, Uhum. né? Tem alguém para Aí fazer uma você pergunta? lava a parede, né? Vamos dizer assim, você lava, dá um banho de luz, né? Isso. Que aí você tem essa mobilidade de mexer nos quadros, eventualmente, que ainda assim você vai ter uma área iluminada, né? Claro. Agora, se você tiver a oportunidade, gente, de iluminar um espaço e colocar em cada mesa um foco de luz na mesa, é muito bonito. Em vez de você fazer uma luz uniforme, a não ser que você pense, ah, não, é o meu espaço, ele vai pensar que eu vou ter um almoço, ele é aberto para almoço durante o dia, e à noite eu tenho um jantar. Ah, então, durante o dia eu vou ter uma luz uniforme, que vai iluminar bem o espaço, porque ali você está com outro clima, né? Não é um clima de jantar à luz de velas, não é outra realidade. Normalmente é outra realidade. Mas aí quando você vai à noite, ah, então eu desligo a minha luz de serviço e vou colocar uma luz pontual. Agora, isso vai do restaurante. Vou dar o exemplo de uma. Eu não conheço a loja pessoalmente, eu conheço só de ver imagens e pessoas me falaram de uma marca específica no shopping, uma loja, ela tem uma loja, ela não tem vitrine. A loja é uma parede preta de fora a fora. Você não, preta, lisa e tem uma porta só e o nome ali de cima. Porque ela está trazendo a questão dos pubs. Os pubs de rua. Tudo fechado, você não vê ninguém lá dentro. Você não vê nada, nenhuma roupa. Quando você abre a porta para entrar nesse espaço, nessa loja, o som está lá nas alturas. E a luz é toda parecida de pub pontual. Porque é o quê? Ele está entrando para comprar uma roupa, sentindo como dentro de uma boate, ou dentro de um pub desse. Então o som está alto, o atendente vem todo despojado, é aquela luz que está direcionada para os objetos, uma luz de pub colorida. Claro que você tem uns locais para você ver as cores dos objetos, não terá muitas cores do objeto, mas traz esse clima. Aí nesse caso específico, eu posso ter essa sensação, esse cenário de luz, tanto de dia como tarde como noite. Ao contrário de um restaurante que ele vai abrir para almoço, e tem várias janelas, tem entrada de luz aí de fora, não tem como criar essa realidade. Eu tenho que pensar com outra coisa. Aí uma coisa, não, Rodrigo, eu quero a luz de jantar para o meu restaurante de dia, mas é cheio de janela. Como é que você vai fazer isso? Não tem jeito. Só você meter uma parede de concreto fora a fora aqui, tampar a janela sua aqui, colocar cortina, colocar blackout. Não tem como isso no caso, porque você não tem como tampar e impedir da luz do sol. Né? Não tem jeito de poder fazer isso no caso. Então aí você tem que recorrer, aí tem que pensar talvez dois planos de luz. De dia é uma coisa, à noite é outra coisa. Mas hoje quando você tem a automação, né, a questão da luz automatizada, você pode criar vários cenários na luz. Uma luz aí de um espaço desse, você pode pensar aqui em 4, 5 cenários. Quando eu falo cenário, eu tenho uma cena montada, mas agora eu posso trocar essa luz e vou ter uma outra cena montada. Isso a gente vê muito, isso já é uma coisa que a iluminação de interior puxou da nossa questão das cênicas, né? Nós, o teatro, pensamos as cenas do espaço. Tanto que no espetáculo o último espetáculo que eu fiz no ano passado, foi no Fundo do Poço, foram 3 atores, ele era um espetáculo de 45 minutos de duração. E ele tinha 60 cenas, 60 cenários de luz diferentes, 60 mudanças de luz diferentes no período de 45 minutos. Então tinha mudança de luz lá que durava 10 segundos, uma cena de luz só, que durava 3 segundos, 5 segundos, podia fazer. Claro que aí a gente está numa coisa bem maior, num teatro, você fazer um efeito de iluminação. Só que a gente não pode trazer esse conceito para dentro de um espaço desse, transformar e fazer isso também. Eu vou dar um exemplo aí. Gente, vocês me falam, vocês me param, que eu começo a falar e não paro mais. Vem coisa na minha cabeça. Vou dar um exemplo aqui. Daqui a pouco eu te passo 2 de um perguntinhas, mas toca a ficha aí. Tem uma coisa com um casamento, que a gente está tentando fazer aqui em Goiânia, um casal de amigos meus, mas até agora eles não conseguiram casar porque ainda não achou a igreja que dê autorização para fazer o que a gente quer fazer no casamento deles ainda. Eles são cantores, então ela é soprano e ele é tenor, eles fazem parte do coral, e é um casamento, eles são evangélicos. Então eles querem fazer algo bem cênico nesse casamento. Como é que seria esse algo cênico? A gente vai deixar, os convidados estão entrando na igreja, a luz está toda branca, toda luz uniforme da igreja normal. Quando vai começar o casamento, tem um rapaz que vai trocar o instrumento, eu esqueci o nome do instrumento, mas chamando o pessoal, vai começar, né? Tipo aquele, nosso preparo. Neste momento, vai apagar toda a luz da igreja e vai jogar a luz somente nele, para chamar atenção para ele. Porque na questão da luz, a gente guia o olhar do público. Então, quando eu apago toda a minha igreja e jogo a luz só nele, todo mundo olha para ver, concentrar nele. Neste momento, a noiva, ela está entrando, sem ninguém perceber, parando na porta da igreja, escondidinha ali, na porta da igreja. E ela está esperando. Quando ele acaba de tocar, lá na porta da igreja, ele joga um foco de luz somente na noiva. Ela está focada, então todo mundo olha para ela.
E eu vou colocar, a gente está planejando colocar vários refletores no piso da igreja, apontando para cima. A cada momento que ela vai dando passo, essa luz vai acendendo junto com ela. É como se ela estivesse iluminando a igreja. Ela é como se fosse a luz dessa igreja, vai banhar toda a igreja com luz. E ela vai fazer isso até chegar no altar. Chegou no altar, tá ali parado no altar ali, tá tendo um casamento, tal, tal, tal. Aí tem aquela hora que a gente vai pedir, né? E aí, aceita ou não aceita? Quando eu fizer essa pergunta, aí eu vou baixar a luz da igreja, jogar um foco nisso, porque vai dar um clima de tensão, né? Vai aceitar ou não vai aceitar o casamento? É porque vai dar o sim ou vai dar o não? Aí eles vão falar o sim. Aí o final seria o quê? A gente quer uma igreja com vários vitrais, né? Como se fosse vitral daquelas igrejas bem antigas. A gente vai apagar toda a luz da igreja, vai deixar só a luz dele e vão colocar refletores de fora, projetando a luz para dentro. Então a gente quer banhar a plateia com essa luz de vitral por cima do público, como se uma luz solar estivesse atravessando em cima deles, no caso. Que vai puxar um elemento também, quando você tinha na Idade Média, a questão dos vitrais na igreja é uma questão também religiosa nesse sentido. Porque quando você tinha uma pessoa, uma luz que entrando por vitral, por exemplo, um santo, e você vinha, a pessoa se agachava, rezava para aquele santo, aquele vitral agachado, você sentia que aquele santo estava cobrindo você, estava te abençoando. A luz que atravessava aquela representação daquele santo chegava até você. Então, assim, eu particularmente, quando eu trabalho com iluminação, eu gosto de trabalhar com signos, com elementos, sentidos. Por quê? Para quê? Para que eu vou colocar essa luz? E antes de a gente pensar, gente, é uma coisa que eu sempre bato na tecla, antes de a gente pensar em que tipo de lâmpada, primeiro a gente tem que pensar no efeito, para quê, para quem, onde, como, por que que essa luz vai colocar nesse ambiente? Para depois a gente buscar as fontes de luz que a gente precisa. Se a gente ficar apegado à fonte de luz, você não fica muito limitado ao seu efeito. Uma lâmpada par 38 me dá 36 graus. Beleza, então esses 36 graus, minha limitação da minha criação está limitada em 36 graus. Eu não posso ter 25, eu não posso ter 45. Eu tenho que me limitar aos 36 graus. Então, primeiro procurem seus efeitos, para depois buscar as luminárias ou as lâmpadas que vão atender no efeito que você quer fazer. Entendeu? Sim, legal. Eu vi que tem uma pergunta do Luciano Costa, até vou pedir para ele complementar aqui, porque como já faz mais tempo aqui que ele perguntou e a gente foi discorrendo com o assunto, eu Uhum. vou precisar que ele talvez coloque novamente aqui a pergunta, porque ele perguntou qual o tipo de se esse tipo de iluminação gasta muita energia e agora eu não sei em que momento a gente Ah, estava eu da acho nossa. que eu olhei aqui, eu vi ele postando isso aqui, foi na hora que eu estava falando quando aquela outra amiga perguntou sobre iluminação para quadros. Ah, Aí eu tá. estava comentando, eu falava as fontes de luz, eu falei vapor metálico, LED e halógeno. Então tá. Primeiro vamos pensar que tipo de luz que eu vou precisar para o meu espaço. Então vamos dizer que na iluminação hoje, as mais usadas hoje, nós temos três tipos de luz. Nós temos a LED, Uhum. as halógenas e temos a vapor metálico. São as principais que vai trabalhar no ambiente de interior. Dependendo do que você for colocar, você tem as três. Você tem as três no mercado, onde você acha no mercado ainda. Claro que você acha a halógena menor. Mas vamos lá. Antes de você escolher a sua fonte de luz, a gente tem que pensar no efeito que você quer. Então, primeiro, eu quero uma fonte de luz que me dê boa reprodução de cor. Bem, a lâmpada halógena, a lâmpada LED e a lâmpada de vapor metálico, as três me dão. Né? A halógena vai me dar 100 de reprodução de cor, o LED eu chego aos 95, 97, e a vapor metálico chega no mesmo tanto. Então, as três, beleza, pode poder conseguir isso. Eu preciso que para o meu efeito ele tenha dimmer. Então, já de cara eu tiro a vapor metálico. Não Sim. tem como ter dimmerização. Então eu tenho uma lâmpada halógena e tenho minha lâmpada de LED. Ah, Uhum. então até agora já me preencheu esses dois requisitos. Uhum. Ah, mas agora vamos para o terceiro. Qual que vai me gastar, vai me dar mais gasto de energia? A lâmpada halógena. Então eu vim o LED. Uhum. Agora, se você me perguntar assim, eu não preciso de dimmer, então a gente deixa por enquanto a vapor metálico. Ah, Uhum. qual gasta mais energia? A halógena. Ah, então a gente tem o LED e o vapor metálico. As duas me dão uma boa reprodução de cor, as duas não gastam tanta energia. Claro que o vapor metálico gasta um pouquinho mais de energia do que o LED. Agora, se você falar, não, eu quero trocar de cor, aí então vai para o LED. Tá vendo que, na verdade, a gente não pensou primeiro na fonte de luz. Primeiro eu pensei no efeito que eu quero, Uhum. para depois chegar na fonte de luz que eu desejei, para poder colocar no meu projeto. Tá? Hoje, Perfeito. por exemplo, nos estádios, todos os estádios hoje são iluminados com lâmpada de vapor metálico. Não tem LED para fazer iluminação dentro do campo de futebol, porque o LED ainda não se conseguiu uma intensidade luminosa suficiente, tanto quanto uma vapor metálico. Hoje nós já temos algumas de LED, consegue fazer isso, só que são muito caras. São extremamente caras para poder comprar. Então é muito complicado. Nós falamos, vamos colocar um estádio com LED, a parte externa. Tá? A parte interna
lá no campo, não vai dar certo. Não vai dar certo, tem que ser vapor metálico. Então aí você tem essas coisas, você tem que olhar que das três, se eu pensar que gasta menos energia, é o LED, beleza. Tá? O LED me gasta menos energia, mas a loja me dá reprodução de cor. Então contém-se ao efeito de luz, que você, claro que aí, por isso que às vezes você tem um conhecimento para chamar um designer, ou um arquiteto, ou um iluminador, para te ver essas questões técnicas. Porque, né, Cristiane, a gente pode perceber que nós trabalhamos, às vezes, como psicólogos. A gente tem que ouvir os desejos, os sonhos dos clientes, tentar realizar, né? Porque às vezes o cliente vai lá na grande muralha da China, nossa, eu quero aquela muralha na minha casa. Eu falei, bicho, aquela muralha tem 5 mil anos, como é que eu vou trazer uma muralha daquela para colocar na sua casa? A gente pode tentar trazer o conceito, né? Ou, às vezes, não, eu fui na Disney e vi lá aquele castelo da rainha trocando de cores, aquela projeção, eu queria aquilo no meu quarto. Legal, legal. Vamos tentar trazer alguma coisa que se traz aquela memória afetiva para você, no caso, porque a gente já está entrando em memória afetiva nesse sentido. Por isso que a gente acaba entrando a questão de psicologia, né? A tal chegando agora a neuroarquitetura está começando a chegar, neurolighting está começando a chegar, que hoje tem que levar esses fatores. Vou dar um outro exemplo, assim, vocês me interrompem, começa a falar, vou lembrando de coisa, não paro mais. Tem um outro exemplo que eu gosto de falar. Aqui, eu sou de Goiânia, tá? Goiânia, Goiás, quem não me conhece ou está entrando agora, sou de Goiânia. E tem uma casa, uma residência aqui, uma casa de alto padrão, que é um apartamento por andar de 400 metros quadrados, uma coisa assim. Aqueles apartamentos que a pessoa vem com o carro e para dentro do apartamento, guarda dentro do apartamento. Então é apartamento de luxo mesmo. E a Regina, que tem uma empresa de luz em Goiânia, uma estúdio de luz, ela veio que a gente estava conversando e ela falou assim, que a moradora veio falar para ela que estava muita luz na casa dela. Estava muito iluminado, não estava querendo ficar lá. Aí falou para dar uma olhada. Chegou lá, deu uma olhada, estava tudo certo. Tudo nas normas, tudo neutro, onde tinha que estar neutro, quente, estava muito bonito. Só que aí tinha um probleminha. Aí a gente foi analisar, tá, mas me explique mais, fale mais sobre isso. Ela falou que no final de semana, sexta-feira, a família ia para a fazenda. Ficava sexta, sábado, domingo, e domingo à noite voltava para a cidade para trabalhar. E lá na fazenda, a luz é fraquinha, a luz é intimista, a luz é quente, a luz é baixa, se sentia muito mais confortável naquele espaço. Então, na verdade, a gente queria trazer a fazenda para Goiânia, a fazenda para o apartamento dela. Não vou trazer lá o cavalo, a vaca, o porco, né? Vou trazer lá, né? Vou trazer essa memória afetiva dela para aquele espaço. Então, a única coisa que a gente vai fazer o quê? É diminuir a intensidade, tirar algumas lâmpadas. Por isso que, às vezes, sim, nós temos as normas, que as normas regem as intensidades luminosas e o fluxo luminoso em cada ambiente. Né? O grau de abertura, qual a distância das lâmpadas, a angulação e tudo mais. Só que a gente tem um fator humano. O problema é o fator humano. Nós humanos não somos robôs, não somos máquinas. Né? Nós temos sentimentos, nós temos sensações, nós temos opiniões. Então, cada um pensa de uma forma diferente, sente a luz de uma forma diferente. Para mim, por exemplo, no meu escritório, para mim trabalhar, eu gosto de uma cor neutra, mas tem gente que se sente melhor para trabalhar numa cor fria, tem gente que gosta de trabalhar numa cor quente. Então a gente tem que entender esse cliente para chegar a isso. É a mesma coisa você ir para um restaurante. Que tipo de público é aquele que vai para aquele espaço? Ele gosta de que tipo de luz aquele espaço lá? Ah, não, eu vou ter um restaurante que ele tem um ar mais de música sertaneja, vai lembrar um pouco da fazenda, então você está trabalhando com cores mais quentes, uma coisa mais quente. Ah, não, eu quero montar um restaurante assim que é tecnológico, né? Tudo tecnológico. Ah, então você está começando a trabalhar em cores neutras, coloridos, buscando a referência do neon. Então já tem esses elementos que começa a trabalhar. Esse público vai se sentir confortável nesse espaço que você vai estar. Não basta a gente achar bonito e legal. O público que está ali tem que ser presente também, gostar daquele elemento que você está pensando, entendeu? Você perguntar alguma coisa, deixa eu... Aí entra muito essa questão dos signos, né? Que nem você falou assim, de você ter um propósito na iluminação. E quando a gente traz esse assunto de iluminação para o recorte restaurante, né? Aí mais ainda eu acho que a gente tem que, digamos assim, respeitar certas tradições e configurações em relação a esses espaços. E a iluminação, ela fala muito daquele espaço. Tanto é que se a pessoa estiver, por exemplo, passeando no shopping, e ela quer escolher um restaurante, vamos desconsiderar agora os restaurantes da praça de alimentação. Aqueles restaurantes que têm um ambiente próprio e tal. Sim, sim. Muito da escolha dela vai de ela criar uma sinergia com aquele espaço. Ela está passando na frente,
né? Vai ter aquela pessoa que quer um à la carte, com uma iluminação, né? Trabalhando uma iluminação mais quente, que a gente vai trabalhar em 3.200, 2.800 Hum, Kelvin, né? Que é uma luz quente para quem está chegando agora e está uhum, ouvindo. uhum, Ou vai ter ou aquele outro tipo de restaurante que não, que a pessoa de repente quer uma iluminação mais parelha, às vezes é um buffet. Então, existem já certas configurações que são meio que padrões, assim, né? Para restaurante buffet por quilo é uma coisa, para algum à la carte noturno é uma outra. Aí tem o diurno, né? Que aí é totalmente sim, outra coisa. O restaurante de shopping, por exemplo, como você falou, né? Você consegue criar o efeito de iluminação normalmente que você quer, porque você não sabe se é dia ou noite, né? Quando você está no shopping. Normalmente, né? uhum, Depende. A uhum. não ser que tenha um zenital próximo, enfim, uma entrada de iluminação Isso, na isso, isso. cobertura, que aí já não dá para fazer isso. Mas então são coisas Sim, que tem que variar, né? E aí eu imagino e, também esse desafio de, por exemplo, ter um restaurante que serve almoço e que serve jantar e onde ele tem duas propostas totalmente diferentes. Às vezes até ele serve no almoço um prato executivo, um almoço mais corporativo, uhum, uma reunião de trabalho e tal. Então você não pode estar criando ali um clima intimista, né? Tem nada a ver. sim, E aí à noite não, aí de repente são casais, né? Ou eventualmente famílias. E aí se uhum. vai celebrar um aniversário, é outra proposta, né? Sim. E lembrando que o restaurante foi colocado dentro do espaço todo. Você acabou de falar, Cristiane, um espaço para levar família. A família envolve crianças. Criança tem, às vezes, um parque, uma área de recreação ali no fundo. Tá, naquele ambiente ali que você tem uma luz mais pontual, beleza, mas você não vai colocar essa luz pontual na brinquedoteca, por exemplo. A criança É, vai brincar ali, vai tropeçar, vai cair e manter o nariz no chão. Não dá certo. Tem questão de visualidade daquela cena. Até mesmo quando você vai. Por isso que eu falo de você ter uma luz na mesa branca, reprodução de cor, porque vamos dar uma situação. Vamos supor que você está lá e você colocou uma cor fria na sua mesa. E a pessoa vem e te traz um frango assado. Aquele frango assado você vai ficar olhando assim, mas parece que esse trem tá sem graça, esse trem tá passado. Você mudou a cor do frango. Tanto que é, quando você vai iluminar por exemplo, uma bancada onde você tem salgados, se você tem sorvetes, por exemplo, quando você tem a questão de salgados, você pode trabalhar com a cor mais quente. O salgado fica até mais gostoso. Ele pode estar 3 dias ali dentro, frio e gelado, mas com a cor quente fica delicioso para a gente visualmente. E o sorvete vem com a cor neutra, aquele monte de cores e coloridos naquele sentido. Então a luz ela consegue valorizar muito mais essa alimentação sua. O que adianta você fazer um prato super famoso, delicioso, que custa rios de dinheiro e você joga uma luz e acaba com aquilo? Tem um é. cenógrafo chamado José Dias que ele falou que tem iluminador que ele não trabalha, porque ele já ficou fazendo pesquisa de cenário, no dia da apresentação do trabalho, o iluminador veio e acabou com o cenário dele. Então, se a gente não tiver um cuidado, a gente pode acabar com o restaurante por causa da iluminação mal colocada, iluminação mal feita, a reprodução de cor ruim. Então, tem um cuidado todo especial nesse sentido, somente a alimentação, tá? Na mesa onde você vai ter as comidas, no caso. Legal. Tem aqui o Carlão, áudio designer, eu acho que deve ser um amigo seu, parceiro. Uhum. Ele está escrevendo aqui, grande mestre, olha só. Quem mais aqui? Tem mais gente que comentou. Ah, Deixa é eu o puxar Carlão aqui. aqui do teatro aqui em Goiânia, no Centro Cultural da PUC, que ele trabalha. Isso. Só ver aqui. Tem uma mensagem aqui de pouca bateria, mas eu estou carregando. Deixa eu virar aqui o meu carregador. Deixa eu ver quem mais aqui. Se alguém tem uma pergunta, Tem o também já pode Leandro, fazer. tá por aqui. Uhum, uhum. Olha, a gente tem alguns minutos aqui ainda, Rodrigo, mas tá tão bom o papo aqui que por mim eu continuaria mais um pouco aqui, ó. Tem muita gente que tá chegando Ah, agora. por mim, eu só vou deitar meia-noite mesmo, então. Você acorda cedo que eu sei. É, mas é aquela coisa, quem cedo madruga, Deus ajuda, né? É isso aí, é Como eu isso. trabalho essa parte de luz, eu tô acostumado, gente. Eu acordo, eu deito meia-noite, 7 horas já tô em pé, tranquilo, eu sou que nem galo. A luz apareceu, eu já tô de pé já no carro. Então, eu sou Uhum. muito ativo nesse sentido, né? E agora, parece que nesse período que a gente está passando agora, essa questão dessa quarentena toda, a gente parece que dobrou os trabalhos. Porque coisas que você, eu não tenho tempo para fazer, agora você tem tempo para fazer. Aí você inventa de estudar, ler, pegar alguns projetos que estavam parados e retomar os projetos também no caso. O bom também é que eu estou adorando essa questão dessas lives. É um registro fantástico isso, na verdade, de ter esses encontros, essa troca de experiência. Olha,
Acredito que se não fosse uma live, eu não estava conversando, não tinha conhecido aqui a Cristiane. Né? Porque eu Pois vim é, de uma indicação da amiga dela, da amiga nossa em comum, que é verdade. eu até queria aproveitar o espaço para isso, porque antes a gente fez aquela chamadinha, né? Que a gente fez um teste Uhum. ali, acabou que eu não consegui falar, mas vou aproveitar e agradecer a nossa amiga em comum, né? Que é a Silvia Carneiro. Que a Silvia Sim. Carneiro foi a minha primeira professora do IPOG, olha só, a primeira disciplina foi ela que passou pra gente. E a Uhum. Silvia foi convidada, ela já esteve aqui na nossa live, né? E ela, tô contando agora pra galera que ela foi convidada para participar de uma live sua, né, Rodrigo? Foi. Ela participou comigo numa live, na verdade, dessa live tá lá no canal no YouTube, lá que o bate-papo que a gente teve, que ela deu uma aula pra gente aí, que foi uma pesquisa que ela tá fazendo sobre ciclo circadiano, questão de Isso. cor assistida, produção de cor. Ela deu uma aula, assim, ela é uma pessoa fantástica, muito, muito amiga minha, tem um trabalho muito bacana. Ela gosta bastante de pesquisar, ela se aprofunda mesmo. Aqui tem Sim. mais, o Carlão aqui que tá falando, ó, fale sobre acho que ele quer falar sincronismo, né, da luz com a música. Ah, tá, isso aí nós chamamos, é um termo, nós chamamos de time code, tá? Isso é muito utilizado em eventos, mas pode ser colocado também, tem espaço aqui, que é você pegar um espaço, pegar a luz e sincronizar a sua mudança de efeito com o som. Então é a batida rítmica, né? Então você pega uma luz base e naquele efeito você dá um comando. O projeto em si é em casa, a gente não faz na hora. Não tem. Os grandes shows que você vê hoje, não existe fazer na hora. Essa pessoa que faz na hora, não, é impossível isso. É tudo gravado antecipadamente, é tudo gravado em casa. Tem alguns cantores, como você vê uns refletores seguindo aquela pessoa no palco, na verdade é um chip que está no bolso do cantor, que é onde ele vai, a luz vai seguindo ele. Então isso é tudo automatizado. Então, no espaço como esse, a questão de você ter essa sincronização é chamado time code. Claro que isso demora uma demanda, tá, gente? Aí você vai pegar uma música de 4, 5 minutos, são 2 dias de trabalho. Isso se o cliente aprovar tudo, né? Se tá tudo ok, tá tudo pronto para poder colocar. Se a gente tiver que refazer o trabalho tudo de novo. Sim. Nós vamos voltar, tá? Tem 1 minuto e pouco aqui, nós vamos voltar. Ah, tá, vamos voltar. A gente vai voltar, gente. Vamos voltar para cá. Que aí eu posso até voltar e pegar uma iniciação sobre outras coisas também, no caso. Tá? Mas a gente vai falar sobre isso também. Tá? Então vamos fazer o seguinte, eu já encerro aqui e a gente já começa de novo. Maravilha. Já voltamos. Fiquem não, hein? Volta aqui, hein, gente? Volta aí, já Isso voltamos. aí, tem mais coisa, tem mais pergunta aqui. Aliás, aqui a dona Vera, eu vou pedir para ela repetir a pergunta aqui, ó. Ela perguntou: para fotografar uma tela é melhor fora ou com iluminação? Segura aí que a gente volta. Vamos responder aquela pergunta de antes ali, de antes dos comerciais. Pergunta da dona Vera. Ela perguntou sobre as obras de arte, se é melhor fotografar no ambiente interno ou no ambiente externo. Ah, externo? Se você tiver a oportunidade de fotografamento externo, não tem comparação, não tem fonte de luz que vai substituir o sol. Não existe isso ainda, no caso. A melhor fonte de luz que tem é o sol, tanto que toda a nossa reprodução de cor, a intensidade luminosa, a temperatura de cor, é tudo referência ao sol. Então, se o sol é a nossa luz como referência, por que vai substituir por uma luz artificial para ter essa fotografia desses quadros? Tem que manter a luz mesmo. Claro que você aí, a gente vai trabalhar com rebatedores, né? Se você colocar a luz do sol diretamente na obra, você vai danificar. Tem até um amigo meu que ele é fotógrafo, ele disse que vai perguntar assim, um teste que ele faz para os assistentes dele, você quer trabalhar com iluminação comigo? Ele entrega uma folha de isopor. Olha, com esse isopor, ilumina uma pessoa. Se o aluno conseguir iluminar uma pessoa com uma folha de isopor, ele está contratado. É um teste que ele faz todo mundo. E, na verdade, é o quê? É rebater essa luz. A gente vê isso muito, por exemplo, quando você tem um repórter, tá na rua, e ele tá entrevistando, às vezes ela tá assim, ó. Andando com o olho assim. Por quê? O sol tá posicionado aqui atrás. Só que a câmera tem que ficar aqui na frente, porque tá pegando a imagem de fundo, cenário de fundo. Então, se eu deixar somente o sol aqui, vai dar o contra-luz. Daí vem, então, um rebatedor na frente, rebatendo aquela luz bem forte no olho. Imagina a mesma situação, gente. Vocês estão dirigindo e o carro que está atrás de você está com o farol bem alto jogando no retrovisor. Aquela luz vai rebater bem no seu olho. É a mesma coisa, a mesma situação. Só que agora você é colocado com rebatedor. Claro que você vai iluminar, fotografar uma obra externa, um quadro que coloca para iluminar, beleza, mas aí você pode fazer tipo uma softbox ou uma caixa de luz, para ter essa luz que vai do sol, que vai rebater nesses materiais para projetar e iluminar aquele quadro. Mas não é toda vez. Então, se você não tem quadro, você coloca fotografar com uma luz artificial. Mas a luz artificial tem que tomar cuidado, que dependendo da obra que você for mandar, vai ter brilho.
né? E não é interessante você ver brilho. Pode dar o flare também, que é a questão daquele reflexo que tem na lente da câmera. Então, nesse caso, você vai trabalhar com eu quero colocar uma fonte de luz para iluminar uma obra. Coloca filtros para difundir essa luz na frente, papel vegetal, você tem tecidos de plástico, tecidos mesmo comuns, mesmo caso, coloca na frente e faz. Olha, a gente tem uma coisa utilizada aqui no teatro, que é um acessório chamado bandor, que você coloca no refletor, que são duas bandeiras para você fechar a luz. Antigamente a gente pegava, toda vez que eu trabalhei, já trabalhei muito em cinema, curta-metragem gravando, e a gente pedia produção, olha, me dá papel manteiga e prendedor de roupa, de varal, de madeira. Traz um monte disso, porque a gente colocava na frente do refletor e prendia com o prendedor de roupa para a luz não ir direta no refletor, porque dá uma luz muito concentrada no ator, o objeto que a gente iluminar. Eu colocava esse papel vegetal na frente para poder fazer isso, tá? Gente, olha, vale tudo. Longe das câmeras, por fora das câmeras, você pode utilizar o material que você tiver para poder fazer a luz ficar difusa, entendeu? Legal. Aqui tem uma pergunta, tá? Da Camila Klein, que é arquiteta, ela é minha prima, inclusive. Ela perguntou se é melhor fotografar no início do dia ou no final do dia, referente ainda àquela pergunta da iluminação na área externa. Olha, Para quadros. tem uma coisa nós chamamos de hora mágica. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo da hora mágica. Quem ouve muito esse termo é o fotógrafo. A hora mágica é o pôr do sol. A gente fala de hora mágica porque não existe luz artificial que substitui aquele momento que o sol está se pondo. Aquela temperatura de cor, aquela reprodução de cores não se tem. Tanto que eu indico para todo mundo, quem for no Rio de Janeiro, depois que passar toda essa história, você for, ou quem é do Rio de Janeiro, pode até me falar que isso é melhor, me falar melhor, lá na Pedra do Arpoador, que muitas pessoas vão para lá, para estar na Pedra do Arpoador para assistir o pôr do sol, né? Então o sol ele se põe em frente no mar, e quando se põe, todo mundo que está naquela pedra bate palmas para esse espetáculo, esse sol se pondo. E tem algumas pessoas que falam que escutam o sol entrando na água. Que barulhinho do sol entrando, dos fogos entrando no mar. Tanto que é bonito, algo romântico. Então você tem a hora mágica. Tem uma vez que a gente foi gravar um filme, que uma cena do filme tinha que ser feita no pôr do sol. E o pôr do sol dura 20 minutos, uma média disso. 20, 30 minutos, oscila entre isso. E teve um erro para poder fazer isso e tivemos que gravar somente no outro dia, esperar 24 horas. Então, assim, então tem o momento certo. Então, assim, eu recomendo para fotografia, mas no final do dia. Claro que você tem uma reprodução de cor bacana, claro que a nossa luz ideal, eu quero uma reprodução de cor 100. Aí nós estamos falando um horário entre 10 da manhã e 4 horas da tarde, tá? É esse o horário. Antes disso, ou depois disso, aí você vai ter temperatura de cor diferente, reprodução de cor diferente. Normalmente nesse horário entre 10 e 4 horas da manhã. De manhã, você vai ter que trabalhar com cores aí, tem umas cores, vai ter um tom mais rosado, cores mais quentes. Já no final do dia, aí você já tem cores mais quentes. A não ser que você queira isso para a sua foto. Eu não quero fotografar somente esse quadro. Eu quero fotografar o quadro e o fundo do quadro. Então é bacana você ter esse cenário. Tanto que você vê muito casamento acontecendo no final do dia, ou durante o dia. O casamento acontece 3, 4 horas, pega o casal de novo, corre para um local, naquele local lá para tirar foto do sol se pondo. Ou o casal está em outra cidade, lá em outro local, tirando foto durante o dia, final do pôr do sol, para chegar lá e fazer o casamento à noite. Porque aproveito muito esse pôr do sol para trabalhar com essa iluminação, sabe? Que joia, que legal. Vamos ver se alguém tem mais uma pergunta aqui. Gente, podem mandar, fiquem bem à vontade. A Camila comentou que joia, o lusco-fusco, né? A gente chama assim esse horáriozinho de final de tarde, essa luzinha. É bem legal. Sim. Eu tenho visto que os fotógrafos sempre preferem esse horário, é muito legal. Com certeza. E aí, assim, o que você diria, assim, se você pudesse agora falar para quem tem restaurante, para esses proprietários que estão voltando, reabrindo seus negócios pós-pandemia? Existe muito no ar, né? Essa questão de ter que se reinventar. As pessoas estão novamente voltando às ruas aos poucos, né? Isso não é tão rápido, isso provavelmente vai ser gradual. Eu acho que ainda por meses a gente vai ter um pouquinho esse receio, né? Mas, enfim, com cuidados, a vida vai ter que voltar, não ao normal, mas ao novo normal, né? Sim. Mas é certo que esses estabelecimentos precisam renovar algo, precisam renovar a sua forma de receber o seu cliente, porque o cliente não é mais o mesmo.
Se Sim, for para sim, sair de até casa, unicamente para ele comer, ele vai ficar em casa, vai pedir o iFood, né? por isso que até É, como a gente volta lá no começo, aqueles vídeos para trazer algo a mais, né? Eu é, vou para assistir, eu vou no restaurante para ter uma experiência. Eu quero uma experiência diferente daquele restaurante. Se a gente pensava no exatamente. restaurante, por exemplo, noturno, que eu tenho um restaurante que eu tenho uma luz mais intimista, eu pensava que minha luz era focada em cima de uma mesa. Mas agora, como eu vou no espaço, minha mesa não está mais próxima, às vezes estão mais afastadas. Vai ter uma regulamentação, que uma mesa e outra vai ter que ter 1,5 m, 2 metros de distanciamento. Então, aquela minha luz que é direcionada para aquela mesa, não vai ser mais aquela. Talvez até, se eu tinha um jogo de iluminação centrado em cima de uma certa mesa que estava colocado, e agora eu vou ter que aumentar, algum daqueles pontos de luz, você talvez então, vamos supor que eu tenho 3 mesas e essa mesa do meio aqui vai sair. Eu vou tirar ela, eu vou manter somente essas duas. Então esse ponto de luz aqui, você tira ele. Pode apagar ele. A não ser que você mude uma coisa mais fria. Então você tem uma forma até de economizar energia. Economizar a fonte de luz nesses casos para trabalhar. E eu acredito que agora você vai ter que trabalhar com cenas de luz, trazer um outro efeito. Porque, olha, eu acredito, assim, já é uma opinião minha mesmo, que as pessoas só vão sair 100% confiantes de casa agora para um espaço, independente de qual espaço. Somente a meu área que eu trabalho, né, que é de eventos em si, a partir do momento que ela sentir totalmente certeza que não vai ter nenhum problema de contágio nesse sentido, né? Então, se você for pensar a questão da iluminação nesse aí, a gente vai ter que trabalhar com cenário de luz e atrair mais esse cliente. Aí só vai sair de 100% de casa de uma vacina. Acho que É, a grande realidade é essa. Ninguém vai sair 100% se você tiver uma vacina. E a gente está falando de coisa que é daqui um ano, no caso. Uma vacina eficaz em todo mundo vai demorar. Isso não vai acontecer agora em setembro, em outubro. Olha, a nossa área de eventos, por exemplo, a gente está comentando de ter perspectiva de shows de grande porte somente no final do ano que vem. Então, hum, só no ano que vem, tá? Teatros que eu trabalho só vão voltar no ano que vem, não vão voltar mais esse ano. Então, eu vou dar um exemplo do teatro que vai acontecer agora nos Estados Unidos, que eles estão pensando em voltar em agosto agora. Só podem apresentar monólogos, tem que ter 6 portas, só monólogos, não pode ter grupos de teatro no palco, então é uma pessoa no palco atuando. Você tem que ter 6 portas de saída no teatro, não pode ser 2 portas, então o público tem que ter 6 portas. Você tem que tirar poltronas, e uma pessoa tem que ficar a 1 metro de distância um do outro. Então, se você tinha um espaço para 600 lugares, vai cair para 200 pessoas. Todo mundo tem que ser usado com máscara nesse espaço e os ingressos podem ser vendidos antecipadamente. Vamos repensar isso no restaurante, por exemplo. Na questão do restaurante, talvez você tenha que pensar, e se a pessoa então fazer o pedido antes de chegar no restaurante? De ter aquela aproximação. Porque antes você tinha, sentado na mesa, a pessoa vinha com o cardápio. E o garçom estava em cima de você, conversando com você com o cardápio. Isso não pode ter mais agora. Como é que essa pessoa vai se sentir confortável? Então, até a forma de você apresentar o menu vai ser diferente. Talvez naquela bancada. Aquele vídeo que eu mostrei da projeção mapeada, se aquilo lá for o menu daquela mesa. Ou quando você entra, acho que você vai ter que até agora assim, misturar uma coisa de drive-thru com presencial. A pessoa chega de carro, faz o pedido da comida, ela vai para a sua mesa e lá depois vai chegar a comida para ela naquele sentido. Então, nesse caso, a gente tem que pensar até a forma de como essa rotatividade vai chegar. Então, se a gente está pensando nisso, a gente tem que pensar não só na iluminação que está lá interna, mas na iluminação que está externa. Como é que eu vou receber essa pessoa que está lá fora? Né? Como é que ela vai ver esses objetos? Como é que eu vou ver esse cardápio? Porque nós temos hoje muito comum um cardápio colocado na frente, uma pessoa esperando, que está ali, sei lá, um madeiro da vida que me vem na cabeça. Porque sempre que eu vou lá, você pega um cardápio, tem uma pessoa para te atender, mas agora talvez isso não vai existir mais. Não vai ter essa pessoa. Então, como é que vai ter isso? E essa iluminação para isso, para iluminar, vai ser um objeto de papel? Não sei, será? A pessoa vai querer pegar num papel para manusear e ver isso? Então vai ter que ser algo tecnológico, um computador, alguma máquina. Ah, não. E como é que vai ser feito de iluminação para trabalhar nesse sentido? Eu acho que até trabalhar o piso, a forma como guiar essa pessoa ali dentro. Então, gente, nós vamos sair totalmente diferentes, não como os espaços, mas como pessoas dessa outra realidade para chegar para frente. Claro que a gente tem que pensar nisso. As pessoas que trabalham com espaço gastronômico, quando eu falo de espaço gastronômico, é restaurante, pubs, bares, lanchonetes, todas elas trabalham com alimentação. E essa alimentação vai ser diferente. A gente está vendo em alguns espaços hoje, algumas lanchonetes, talvez lanchonetes de ruas, no caso, que agora tem uma faixa amarela, a pessoa não entra lá dentro, né? Ela tem que pedir, no caso. Então, agora, se eu pensar nisso, vou ter que pedir antes de chegar. Claro que, se tiver no restaurante, eu tenho vontade, eu gosto de ir no restaurante por causa da experiência. De sentar no restaurante, conversar com a pessoa, bater um papo, ter uma experiência naquele sentido. Né? Ter uma entrada,
tem um prato principal, tem a sobremesa, tem um café. A gente quer segurar esse pessoal ali dentro. Então, agora a gente tem que atrair o público com outras coisas, com a questão da iluminação, é um fator que pode atrair muito isso para a gente. Criar um efeito visual para atrair esse público nosso. E aí entra muito forte a tecnologia, tanto na automação, né, que vai estar associada à iluminação, como tu falaste, ou criando esses efeitos, como esse do vídeo, que eu achei super divertido, né? Parece que a gente está num parque de diversões, né, em pleno restaurante. Sim, e a tecnologia acho que vai entrar muito forte também na questão do cardápio, né? Eu já ouvi comentários que provavelmente você vai acessar o cardápio através do seu celular, né? Sim. Que você já praticamente faz isso com... Já tem vários tipos de pedidos que você faz pelo celular, né? Você não sai de casa hoje, você pede pelo celular. Você pergunta se você está recebendo na casa ou no apartamento. E até no aplicativo está perguntando, você quer ir ter a pessoa ou não? Você pergunta até a forma de como é o atendimento, você pergunta isso. E isso com certeza vai chegar. Vai chegar nos restaurantes. Como é que quem vai te atender? Você quer que uma pessoa te atenda? Ou alguma automação de alguma forma, que eu não me lembro agora como pode ser feito isso, mas ela vai ter que ser feita isso, esse atendimento vai ter que mudar, essa relação nossa com o atendimento vai ser mudada, e a iluminação é um grande fator que vai contribuir para isso. Se a gente pensava numa luz somente na mesa, que você iluminava, ou talvez na parede, agora vamos ter que pensar na luz de fora. Como é que essa luz vai receber esse público? Como que nós vamos ser recepcionados para esse público que está chegando naquele local? Né? Até essa projeção mapeada, eu posso colocar na fachada de um restaurante para chamar a atenção de um público. Então a gente tem que trazer esse que a mais. E a luz é um grande fator que pode nos ajudar nesse sentido, ajudar esse pessoal, é trazer esse chamariz. Essa questão dessa iluminação. Quando eu falo luz, gente, não é só a questão da projeção de uma lâmpada que vai projetar a luz. O painel de LED é luz também. Então você pode ter, por exemplo, um trabalho de painel de LED, que esse fundo da parede, hoje você trabalha com LEDs, que você tem altíssima resolução, tá? Aqueles, por exemplo, Faustão, Domingão do Faustão, que tem ali atrás, você vê que o Dança dos Famosos, aquele piso é painel de LED. É LED aquele piso, não é uma projeção mapeada. Se a gente pode pisar num painel de LED, por que eu não posso colocar um painel de LED numa parede fora a fora? E fazer uma imagem passando para aquele fundo ali, simular um espelho, simular. A gente pode até brincar numa coisa, imitar um espelho. Eu tenho uma parede LED, colocar uma câmera filmando o que está acontecendo, sendo projetado ali, duplicando aquele espaço, aumentando aquele espaço. Claro que isso depende do cliente, depende do restaurante, depende da proposta, como você vai fazer. Então, isso vai de cada situação. Mas agora a gente vai ter que repensar. Tanto esse espaço, tanto externo, como externo também na situação. Tá? E hoje essas tecnologias, assim, quando a gente envolve automação, isso ainda depende muito de equipamentos importados, ainda é um custo muito elevado e representativo para você ter isso dentro do seu restaurante? Não, hoje já tem muita coisa. Tem muitas empresas nacionais, já tem muitas empresas representantes, já tem esse material mais acessível. Isso, a gente falava isso há 10, 15 anos atrás. Mas hoje tem muito equipamento, tem muita empresa. A própria LED Forum, que teve o ano passado, eu fui lá poder participar lá, ver lá. Eu me inscrevi para a próxima também, era para ser em agosto, jogou para novembro, não sei se vai ter, assim, eu espero que tenha, mas eu não sei como é que vai ser, né, porque não sei se você já participou, Cristina, de uma LED Forum. Eu nunca participou. Não, pois é, uma LED Forum, eu fico pensando assim, o ano passado eu fui participar de um, eu falei, gente, esse ano, será que vai ter? Porque assim, pensa um salão com 800 pessoas sentadas uma ao lado da outra, uma cadeirinha, assistindo um palestrante. Não rola, eu não sei, eu acho que não vai ter, né? Mas voltando, não vamos entrar nesse assunto que a LED fora é outra coisa. Mas ali, quando a gente foi naquele espaço, a gente tinha vários produtos de automação já colocados, empresas colocadas aqui nacionais que produziram aqui no Brasil. Então, a gente pode ter esse produto muito acessível. O nosso celular é o trabalho de automação. Ou você compra um kit da Philips com 4 lâmpadas, um controlezinho remoto, e você pode fazer na sua casa. Tem um aplicativo que, olha, a primeira vez que eu vi esse aplicativo chamado Luminair, ele é do iPhone. Eu acho que ele não tem para Android, mas o iPhone, Luminair, que é de iluminação de automação. A primeira vez que eu vi esse aplicativo foi 4 anos atrás, 5 anos atrás. Então, como é que está esse aplicativo hoje com automação hoje? Tá? E para aplicação, está muito superior. A gente pode conseguir fazer isso. Tá? Se vendo que, lembrando que na automação nós temos essa questão de controle de luz. No interior, nós temos o sistema DALI, que é um sistema de controle de automação de luz. Só que nós estamos incorporando muito agora o sistema DMX512, que já vem da automação de controle de luz de eventos, mas está entrando muito no interior. Eu mesmo fiz um trabalho de uma boate, ano passado agora, que era uma pista de dança, e foi em torno do DMX.
enquanto que nós tínhamos uma outra área que era da Dali, no sistema era DMX, porque você tinha outros protocolos de rede, de internet, até com a automação hoje, que é o sistema DMX 512 de controle de luz, a gente está falando de automação de controle via ArtNet, controle de automação pela internet nesse sentido. Então, eu posso fazer uma automação de um espaço e eu posso controlar pela internet, meu celular. Já imaginou, então, a gente colocar isso, então, um cliente chega no restaurante, tem uma certa rede, eu posso acessar pelo meu celular, isso não é difícil, tá, gente? Isso é possível de fazer. Tem como você fazer isso com protocolos de IP. A pessoa chegar num restaurante, e nesse restaurante, um restaurante bem mais intimista, que eu tenho aquelas baias, aqueles sofás, bem, para poder fazer uma coisa bem mais reservada para poder sentar. A gente tem espaço hoje, né? E se naquele espaço eu pudesse ter o controle do meu celular da iluminação daquele espaço? Eu acessasse o endereço de IP, de senha. Ah, não, eu quero uma luz que vai, sei lá, uma luz que contorna aquele sofá. Ah, mas eu não quero vermelho, eu quero um azul. Ele vai lá e muda com o celular. Ah, eu só tenho uma luz que tem uma luminária RGB sobre aquela bancada, aquela mesa, e eu posso trocar a cor daquilo ali. Porque, na verdade, pensa o seguinte, quando a gente está num restaurante desse, e você tem encontro, claro que você tinha um grande encontro de amigos, mas hoje não. Você está com um casal, por exemplo, está duas pessoas, a pessoa tirava selfie, tirava celular. Ah, eu posso mostrar uma luz, eu posso construir uma cena de iluminação para tirar uma foto daquele momento. Então, e se eu puder trocar essa luz daquele espaço, aquela baia, aquela luz que está chegando naquela mesa, aquela luminária eu posso trocar de cor, eu posso criar uma cor com aquilo. Então, hoje já é possível. Tá? Claro que isso envolve uma tecnologia que às vezes o pessoal, mas isso é muito caro. Não, não é caro. Não é caro. O que você precisa é entender essa tecnologia para poder trabalhar com isso. Há forma de você controlar. Claro que você tem que ter um trabalho um pouquinho mais pesado, mas você pode acessar pelo celular. Então você pode criar redes em cada espaço daquele, vir com o celular e automatizar individualmente. Então, na verdade, eu falo assim, que nós somos um light design que pensou pela luz, mas o operador de luz é o seu cliente. É o seu cliente que vai tomar o controle da iluminação daquele espaço e ele vai moldar da forma que você quiser. É como se a gente tivesse um cardápio de luz. Nós não temos um cardápio de comida, podemos servir um cardápio de iluminação. Que luz que você quer hoje para o seu alimento hoje? Você quer um azul, um quente, um frio, um verde ou vermelho? Qual luz que você quer para a sua sensação? Para essa, vamos dizer assim, para esse ritual que você vai poder participar. A gente está criando um ritual para você. Então, eu acho que a gente pode pensar como um restaurante, um jantar, é um ritual de chegada, preparação, a gente chegamos ao ápice do prato principal, e nós estamos despedindo até a saída. É quase como se fosse um espetáculo, né? Os atos, por assim dizer, podem pensar. Então, a gente pode pegar um ato de um espetáculo em si e até transformar aquele ato daquela alimentação como algo espetacular, como um show. A gente vê isso hoje em vitrines. Por que o pessoal coloca um refletor? Aquele refletor, ele tem uma parte ovalada no fundo, ele é alumínio, parece um refletor de show. Eles colocam refletorzinho de show para mostrar que aquela peça que está iluminada é como se fosse um ator famoso, que está aí no teatro, um cantor. E a gente não colocar uma peça como essa na mesa, por exemplo, para iluminar essa bancada, essa mesa que está almoçando? Porque às vezes a gente pode não pensar que somente a luz, mas o objeto que vai iluminar traz uma referência como essa. Tá? Esse refletor curvo, arredondado, me lembra um refletor antigo de show de teatro. E se a gente colocar ele em cima de uma mesa, de pendurado, para trazer essa sensação? Então, você está trabalhando que, nós somos as estrelas desse jantar, por assim dizer. Somos atores principais desse jantar. Então, a gente trabalhar com signos, tá? Esses elementos. Às vezes eu converso com o cliente, ele fica dando risada, fica rindo. Gente, mas é bacana isso. A gente está dando um significado para esse espaço. A gente está trazendo um significado para essa luz, para poder fazer isso. Eu, por exemplo, quando eu assino nos meus trabalhos de iluminação, além de ter minha planta baixa, o meu roteiro, o meu pé de documentação, eu tenho um conceito. É um texto falando por que eu pensei a luz para aquele espaço. Por que eu pensei a luz para aquele ambiente. Então, por que a gente não pode pensar uma luz para aquele ambiente, aquele cliente? Tanto é que você pode até colocar no cardápio, a gente vê muito aqueles cardápios, falando da história do espaço, né? Foi herdado de família tal, tradicional e tal. Por que não pode colocar no cardápio a história daquela luz que chegou naquele local? Por que eu pensei a luz naquele local? Por que as cores foram pensadas dessa forma, desse local? Então a gente pode levar isso para a gente trabalhar nesse sentido. Até uma dica, fica a dica, tá? Coloca no cardápio também a história da iluminação. Quando eu falo da história da iluminação, não é a história da iluminação universal, mas a história da iluminação daquele espaço.
Até você, talvez, a gente não vê no restaurante fotos da evolução da família, como é que era o restaurante antes e depois, por que a gente não pode colocar a evolução da luz daquele espaço, como é que era antes, durante e agora? Como é que era a luz antes? Como é que era o espaço agora? Até um estudo de caso para um restaurante, como é que era o seu restaurante no começo, a iluminação? Você tem foto e registro? Como é que ele é hoje? Até uma coisa que eu falo para os alunos fazerem um exercício, é que hoje a gente tem um celular, a gente pode fotografar tudo, né? O nosso celular hoje, ele fica cheio de fotos, a gente tem que esvaziar. Isso há 30, 40 anos atrás, não tinha como tirar foto. Até faz um exercício, fala o pessoal faz um exercício. Procurem fotos da sua cidade à noite. Não tem. Há 30, 40 anos não tem, porque era muito caro. Fotos de restaurante à noite. Não tem, porque era muito caro você fotografar isso. Agora é comum. É muito comum hoje no celular você ter foto. Então a gente tem que pensar o quê? O seu celular, o seu restaurante hoje, ele já não está mais no seu bairro, já não está mais na sua cidade, ele está no mundo. Hoje, você está nas redes sociais, não é? Você tem isso, olha, e marca lá, qual é o seu Instagram, qual é o seu Facebook, qual é o seu Twitter, que eu vou marcar você. Então, hoje, o seu restaurante já virou uma coisa universal. A gente tem até que pensar em outras línguas. Então, a iluminação, a gente tem que pensar em outras línguas também, no caso. Eu vou lembrar também, no caso, uma pessoa que pediu ajuda. Esse dia veio um cara no Facebook pedindo uma ajuda na iluminação, porque eu tenho um canal no YouTube com várias videoaulas. O cara mora na Índia e veio conversar comigo pedindo ajuda, tirar dúvida no software de iluminação na Índia, do outro lado do planeta. Então pensa hoje no restaurante que você está vendo pessoas chegando no seu restaurante, vão tirar a foto, vai sair essa foto aonde? Lá do outro lado. Então a gente tem que começar agora a pensar isso universal. Não podemos pensar mais no macro, mas tem que pensar isso grande. Aonde nós podemos chegar? A gente tem que pensar naquela pessoa, não só aquela pessoa que está ali no restaurante na hora, mas aquele que possivelmente pode vir no seu restaurante futuramente, entendeu? É Eu não como sei se eu assim? viajo demais, mas eu gosto de falar isso. Não, eu acho incrível. É interessantíssimo trazer esse tema da iluminação para os tempos atuais. Que tipo de experiências que a gente está vivendo hoje, né? E essa coisa da interconectividade, de a gente estar todo o tempo online, internet, Instagram. A Silvia comentou aqui também, né, quando ela esteve na live, ela comentou os ambientes instagramáveis, né? Então, Sim. até ela comentou de uma academia que ela está fazendo luminotécnico, e essa academia, ela tem uma iluminação totalmente de balada. E as pessoas vão Sim. lá, elas querem se sentir bem, como se estivessem numa balada, elas não querem aquela luz branca ou neutra, né? Elas querem uma iluminação mais quente ou com cor, e elas querem poder sair com a selfie no Sim. Insta, que elas estão lá malhando, né? Então, Uhum. os ambientes hoje, eles também precisam prover uma iluminação adequada para que as pessoas Uhum. possam postar isso nas redes sociais, porque postando nas redes Claro. sociais, elas estão fazendo marketing local também, né? E aí vai chegar lá na Índia, vai chegar na Europa, vai chegar em vários lugares, né? Que a gente antes Sim. não se imaginava, a gente pensava num contexto muito de bairro, né? Sim. Vou aproveitar só o adendo aqui para dar um abraço aqui, ó, para a pessoa que falou que agora aqui, ó. Não é demais, mente aberta, infinita esse tema. Esse aí é minha mãe, tá entrando agora, deu um. Olá! José da Costa Assis é minha mãe. Olha só, minha mãe agora também está no Instagram da vida, no Facebook. Beijo, mãe. Viu? Que joia! Tá aí prestigiando. Então, vou aproveitar e mandar para minha, que eu vi que ela entrou também lá. Sempre curtindo as minhas lives também. Eu disse que a minha mãe já tá PhD em iluminação, porque ela vem nos Olha. acompanhando aqui nas lives. Muito legal. Muita gente bacana entrou aqui. Agora eu vi que a minha cunhada, a Juliana, entrou aqui também. Várias pessoas, desculpa que eu não consegui, enfim, dar oi para todo mundo. A tua mãe te mandou beijos aí, ó. Amo beijos. Beijo, mãe. Nossa, é um tema muito legal, Rodrigo, muito legal. Daria para a gente conversar horas aqui. De repente, mais para frente, a gente pensa em um novo encontro Claro. aqui, né? Vamos fazer sim. Pode, Bem legal. estamos abertos agora. Vamos sim. Joia. E para quem quiser te fazer perguntas, né? Agora eu vou te dar um pouco de trabalho, vou dizer para te mandar no teu direct aqui ou no meu, né? A gente faz as perguntas para o Rodrigo. Pensem que vocês estão diante de um cara que se criou dentro do teatro, que sabe muito de iluminação cênica. E a iluminação cênica a gente traz para o contexto restaurante, né? Que Claro. existe um limiar, né? E cada vez mais agora
tendo que se reinventar, a gente pode se valer muito desse Uhum. conceito da iluminação cênica, trazendo para dentro dos espaços gastronômicos, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. E depois, assim, gente, vocês podem procurar tanto aqui no Instagram, tem meu site também, e esse vídeo também, além dele estar aqui no Store para te perguntarem, eu depois, assim, eu gosto de pegar, eu vou pegar ele e vou deixar lá no meu YouTube também, para as pessoas entrarem assistindo, eu vou deixar o Instagram dela, meus dados de contato, telefone, e-mail, Orkut, Facebook, Twitter, o que vocês Orkut, quiserem, pode... Orkut, né? Eu Orkut você lembro muito do entrega a Orkut. idade, viu? Quando você fala Entrega. Orkut. Se a gente for falar assim, bate-papo da UOL, então, lá nos 90, quando surgiu a ICQ, internet, ICQ, nossa, eu adorava ICQ, muito mais rápido poder digitar. ó, Porque assim, quando eu redes comecei. sociais, ó. Isso, meus primeiros bate-papo foi do bate-papo da UOL, as salas do bate-papo da UOL, o ICQ, que era rapidinho, o ICQ tá voltando. Hoje eu vi alguém postou ó, o ICQ, até tem um aplicativo do ICQ para celular ainda. Eu fui ver esses dias, baixei, tem. Olha que Olha, loucura, gente, loucura, loucura. Tem nostalgia. Ah, nostalgia pura, nostalgia pura. Tanto que é uma coisa que a gente pode ver hoje, que a gente vê, até vou voltar um pouquinho também no restaurante, a gente vê, é a questão dos jogos de videogames, né? A gente vai hoje, você vai num restaurante aí, tá lá e tem a brinquedoteca. Lá na brinquedoteca tem uns fliperamas. Os fliperamas eram muito comuns nos anos 80, né? Aqueles taito da vida, no caso. Então você vai no fliperama, você vê lá os pais brincando no taito. Então você coloca até essa referência que hoje a criança dos anos 80, 90 que brincar no videogame, hoje ele leva o seu filho para um restaurante, né? Tem um amigo meu que ele tem uma lanchonete assim que vende um sanduíche, a coisa mais assim. Brincadeira, brinquedoteca, no caso, para trazer. Porque quando a gente era criança, a gente ia para nos Tite e hoje pode trazer isso também hoje para um espaço desse. Então, na brinquedoteca, você coloca um Tite, não é só a criança que vai lá na brinquedoteca, tá, gente? O pai também, ele às vezes vai lá com a sua criança, seu filho de 3, 4, 5 anos, ele vai estar lá. E esse pai, às vezes, eu mesmo, fui lá, eu tenho um casalzinho, né? O Miguel e a Maria, tem 7, 5 anos, e quando eu vou no restaurante desse, e lá no fundo tem a brinquedoteca, nossa, eu vi aqueles titles, gente, isso é minha infância, minha adolescência, peraí, vem cá, vou te ensinar como é que jogava. Então você atrai até aquela pessoa, essa ideia. Hoje a gente pode ver hoje os filmes, olha os filmes no cinema. Tá tudo fazendo sequência hoje, porque sabendo, hoje vai ter a sequência de Bill e Ted, o filme dos anos 80, 90, que estão fazendo agora de novo. Então a gente está trazendo essa questão de esse público, nossa infância, que é a questão que eu falei no começo, memória afetiva da nossa infância. Então você pode trazer muito memória afetiva hoje para esses espaços. Não só, tudo questão que visual. E a gente precisa o quê? Dar luz para iluminar esses espaços. Como é que a gente traz? Então, praticamente todo elemento hoje de memória afetiva passa pelo fator da iluminação. Se não for para revelar um objeto, para decorar ou trazer uma cor, um cenário para aquele objeto, ele pelo menos vai revelar uma memória afetiva da sua infância para esse espaço que você está entrando hoje. que legal! E Tá? sempre a gente vai estar criando experiências, né? Experiências afetivas, experiências sensoriais. E eu acho que Sim, quando a gente traz para o assunto restaurante, de novo, puxando aqui para o nosso assunto, sim, é isso que a gente vai precisar trazer cada vez mais, né? com Contar certeza. histórias através dos ambientes, lembrar, ou proporcionar novas experiências também. E aí entra Uhum. muito essa questão da reinvenção e aliada à tecnologia para a gente poder criar todos esses cenários, que são cenários, né? Claro, cenários, espaço com luz, né? A gente pode mudar, transformar, revelar, esconder, mudar. A gente pode fazer o que quiser com a iluminação. Ela é muito poderosa nesse sentido, tá? Até eu lembro de uma fala do Peter Gasper, quando ele chegavam para ele e perguntavam, a primeira coisa que ele perguntava para a pessoa, aonde que você não quer luz? Porque a não luz também faz parte do projeto de iluminação, tá, gente? Aonde você não quer iluminação também envolve o seu projeto. A gente fala em projeto de iluminação, eu vou colocar só luz. Mas eu até mesmo falei no restaurante, se você quer uma coisa mais intimista, eu estou jogando mais luz somente na mesa. E os corredores? Às vezes não precisa de luz. Então não precisa iluminar o piso. Então eu estou falando da não luz também. Tem até uma iluminadora que ela está fazendo um doutorado, é na França, precisa de doutorado dela, é sobre o blackout, é sobre o negro, é sobre a escuridão. Então, pensa, uma pessoa está fazendo um doutorado, 4 anos, só sobre a escuridão. Como é que essa escuridão pode espaço? Pensa, ela está fazendo o contrário. Então, se uma pessoa está fazendo um doutorado, fazendo uma pesquisa só sobre o blackout, a escuridão, por que a gente não pode pensar sobre essa ausência de luz em espaços como esse? E às vezes a gente projeta isso, nem pensa nisso. Vamos colocar um foco de luz sobre as mesas. Então você pensou que nesse espaço aqui no chão não tem luz?
é um pensamento positivo, um pensamento que está pensando nesse sentido. Então a gente tem que pensar não somente no que você vai iluminar, no que você vai deixar de iluminar, principalmente nos intervalos entre as mesas, colocar aquela... Às vezes você tem uma coisa muito bacana, que tinha a FENAC fechou, não tem mais, né? Mas tinha um efeito muito bacana que o piso dela era todo preto. E ela colocava bolas nas intersecções onde você tinha os cruzamentos, vamos supor assim, das ruas, dentro das galerias, uma bola com uma luminária amarela com uma efetuar lâmpada par 38 que fazia um faixa de luz em cima dessa bola. Então ela te guiava um olhar. Então você tinha a sensação que aquela bola estava flutuando. E no espaço de um restaurante desse, por exemplo, nos espaços principais, você colocar um objeto com uma cor diferente, com um faixa de luz naquele objeto, e esse piso foi escuro, por exemplo, você vai ter a sensação que aquele objeto está flutuando sobre o espaço. Ele está saindo do piso. Então você meio que guia o olhar. Vamos supor que eu posso tentar colocar nisso para uma área mais requintada, sei lá, para um camarote, para um caminho mais reservado, que vai atrair, ou senão você, não, eu posso pensar nessa luz para o bar. Porque às vezes você tem um restaurante e você tem a parte de bares, né? Então naquele bar onde você senta na bancada para tomar um vinho, tomar uma cerveja especial, ela pode ter um trabalho de luz interessante que vai me guiar instintivamente para aquele espaço. Às vezes a pessoa nem vai lá para tomar, mas ela chegou ali para dar uma olhada, nossa, que bonito isso aqui, e já aproveita ali, peraí, deixa eu tomar alguma coisa para poder apreciar esse espaço aqui nesse caso, sabe? Então é bacana você pensar nisso também, que a luz tem um poder não só de iluminar, mas de guiar esse olhar para onde você quer que o público vá, entendeu? Legal, eu acho que sua mãe fez uma pergunta. Opa! Deixa eu ver que a mamãe perguntou, e a foto? Mais luz de um lado ou de outro? Faz grande diferença? Amo fotos. Minha mãe, ela ama tirar foto. Pensa numa pessoa que gosta de tirar foto. Tira uma foto de mim, tira uma foto de mim, tira uma foto de mim. Ela adora isso, tirar foto. Se a gente for lembrar de foto, a gente está lembrando de estúdio. Então, vamos supor que vão trazer uma iluminação de estúdio para dentro de um restaurante. Você quer uma iluminação para iluminar um casal tirar fotos. Ou, por exemplo, quando eu falo para o pessoal, vou iluminação de exterior. A gente falou até 3 situações que você pensa. Além de você construir um cenário para iluminar aquele objeto que vai aparecer na foto, você tem que preocupar em iluminar aquela pessoa também que vai aparecer na foto. A gente tem um problema também, a gente vê isso, vamos dar situação, vamos pensar num restaurante, naquele espaço, naquela baia, que a pessoa está sentada, que tem um sofás, e eu tenho um trabalho de luz em volta, sei lá, uma fita de LED ou um neon LED, que vai por trás ali para refletir uma luz na parede e faz uma luz. Tá, ela achou bonito aquilo, quer tirar uma foto com aquilo. Mas, se eu tiver somente uma luz que vem por trás, a luz vai ficar escura. E se eu tentar dar um ganho no celular, aquela luz que está atrás vai estourar. Então eu tenho que ter uma luz para iluminar a pessoa que está sendo fotografada, até mesmo no restaurante. Eu vou colocar o refletor, então, jogar direto no rosto dela? Não. Você pode trabalhar com uma luz indireta, uma luz de preenchimento, ser uma luz com um pendente que vai dar uma luz acima da sua cabeça, que vai fazer uma luz uniforme. Por exemplo, quando você tem uns pendentes, que ela pode ficar acima do olhar. Né? Se eu tenho uma bancada aqui, vai ficar uns 80 centímetros acima, ou 1 metro acima daquele pendente, com um globo, por exemplo, vou dar mais, pode ser qualquer outra coisa, que tem uma luz ali dentro, ela vai dar uma luz uniforme que vai me iluminar o meu rosto. Aí eu tenho uma luz, como minha mãe citou, e uma luz lateral, que eu posso ir com a cor aqui mais quente, uma cor mais fria, que vai começar a dar esses volumes do objeto para tirar a cor. Então, a gente tem que pensar também nessa coisa, a luz de fotografia no espaço como esse. Porque o seu restaurante, seu espaço vai ser fotografado. As pessoas vão se fotografar no restaurante. Então é bacana. Vou pensar na iluminação do restaurante, beleza. Mas as pessoas que vão ser fotografadas? E aquele garçom que você pede para tirar foto? Tirar uma foto minha aqui. Aí às vezes é tão escuro que você tem que ligar o flash da câmera. Aí o flash liga, pá! Tá aquele trem 2D estourado, né? Tá vendo? Ele teve que ligar o flash. Né? Matou toda a luz. Porque o flash matou todo aquele efeito. Mas acaba que você que não pensou nisso para fotografia. Então é bacana também a gente pensar nas pessoas que forem ser fotografadas, né? Nesse espaço que, eu vou colocar um pouco de luz aqui, porque eu vou estar fotografado. Aí você vai começar a entrar na questão do contraste, do claro e do escuro. Porque se eu tenho uma luz muito mais forte atrás e uma clara mais fraca na frente, aqui ela vai dar um contraste muito alto e a pessoa vai ficar muito no escuro. Aí se eu na câmera no celular, quando você vai tirar foto, no maioria dos celulares você clica na imagem e arrasta para o lado, que aí você aumenta o brilho da pessoa que aparece na foto. Só que, tá no fundo, vai estourar muita foto. Então você tem que ter esse contraste. Eu não posso ter uma intensidade luminosa muito mais alta atrás do que na frente. Eu tenho que ter um controle muito parcimônio, muito próximo nesse sentido. Se eu tenho 300 lux aqui na minha frente, talvez meu controle eu suba uns 450, 500. Eu não posso ter o dobro.
Que aí, se eu for ter o dobro, vai atrapalhar. A não ser que você não queira que tenha foto. Não quero foto. Então você faz à vontade. Mas claro que no restaurante, você quer que todo mundo tira foto do seu restaurante. Que marcha Sim. hashtag. Claro. Então a gente tem que pensar também numa foto técnica, uma foto de estúdio, uma foto de fotografia para esses espaços. Claro assim, gente, mas é muita coisa. É muita coisa. Se iluminação fosse fácil, todo mundo faria. Todo mundo faria. Todo mundo faria. São muitos detalhes técnicos. Eu gosto de falar que o demônio mora nos detalhes. Aqueles pequenos detalhes que você deixou passar, vai te pegar no seu quadro depois, vai te dar trabalho futuramente. Então a gente tem que pensar nesses detalhes, pequenos detalhes, para fazer algo bem feito, sabe? Legal. Olha, muita coisa bacana aí. Olha aí, Rodrigo Cunha também entrou, acho que deve O ser amigo Rodrigo seu. Cunha, ele começou comigo em 1996, começamos a fazer teatro junto, no mesmo dia. Então, eu conheço ele, desde que comecei a trabalhar em teatro, faz 24, 25 anos que eu conheço ele. Ele tem o mesmo nome que eu, e o meu Rodrigo Costa, ele é Rodrigo Cunha também. Nós começamos a fazer teatro juntos, só que eu parti para a área de iluminação, ele foi para a área do teatro, eu já tive o prazer várias vezes de iluminar ele, viajar com ele em vários espetáculos. Então, assim, é um grande amigo que eu tenho na minha vida, Rodrigo Cunha. Ou a gente chama ele de Cunhão também, né? Que a gente tem, todo mundo praticamente tem apelido nessa vida, e o apelido dele é Cunhão. Me chama de Horsfield. Pois é, mas nós não podemos acabar essa live sem saber de onde que veio o Horse. Isso aí é um apelido porque é o seguinte, quando eu jogava no time da escola, na escola técnica, quando eu jogava, fazia o curso de estradas, e eu jogava vôlei, eu jogava no time de vôlei da escola, e quando você ia atacar na vôlei, você pulava e batia de mão fechada. Às vezes, eu errava e tentava bater a bola com a mão fechada para não encostar meu braço na rede, porque senão queimava o braço. Aí um outro colega meu, chamado Luiz Carlos, brincou e falou: Rodrigo, você tá parecendo um pangaré dando um coice. Aí de pangaré para cavalo, cavalo para horse, ficou. Aí eu tenho esse apelido desde 1996, tem esse apelido. Muita gente nem sabe meu nome. As pessoas acham que meu nome é Rodrigo Horse, ou às vezes Rodrigo Roger, ou Horse. É por isso que quando eu vou assinar os meus trabalhos de iluminação, eu coloco Rodrigo Assis, entre aspas, Horse. Porque em Goiânia, praticamente, todo mundo me chama pelo apelido. Na Universidade Federal, os professores, o pró-reitor, o reitor da universidade, quando vem conversar comigo, me chama pelo meu apelido, os professores. Então, assim, até quando eu chego numa sala de aula, gente, vocês podem me chamar de Rodrigo, professor, cavalo, Horse, o que for, não importa. Pode me chamar da forma que quiser, importante, a gente está aqui para compartilhar e trocar experiências, no caso. Aí desse apelido eu transporto, eu carrego com ele, faz desde 96, tanto que o meu site horseiluminação.com.br, que é o meu site com meus trabalhos. Eu estou passando por uma reformulação agora para mudar ele. Que Mas meu apelido vem legal, daí. parabéns, parabéns. Olha, é legal conhecer também a história de vida das pessoas, né? E a origem dos apelidos, eu acho isso muito bacana também. E Um é um amigo meu que prazer tem o enorme. Pelezinho, ó. Pelezinho, iluminador do Rio de Janeiro também, Rio de Janeiro, São Paulo, outro apelido também. Se você for entrar nessa área de iluminação de shows, eventos, de cada 10, 8 tem um apelido. Não tem jeito. Tenho É, gente que só conheço, nem sei o nome. Tem gente que eu nem sei o nome, só conheço pelo apelido. Tem muita gente que me conhece pelo apelido e não me conhece pelo nome. que legal, que bacana. Muita gente de todo o Brasil aí assistindo, foi super legal e conhecer um pouquinho da tua trajetória, né, Rodrigo? E também conhecer mais sobre iluminação e os recursos que a gente tem trazendo, então, para o objeto do restaurante, né, que é nosso objeto Uhum. das lives aqui. E justamente acho que a gente agora vai ter um novo olhar assim para a iluminação, né? Sim, Talvez o lighting design no Brasil ainda é algo muito, vamos dizer, entre aspas, assim, elitizado, assim, né? Porque sim. não é sempre, né, que o cliente reconhece a necessidade de contratar um projeto específico disso. Às vezes é uma coisa que acaba sendo deixada de lado, né, na hora de fechar um orçamento, enfim. E eu Mas acho eu que acho que cada vez mais. o LED, ele vem uma coisa para ajudar e prejudicar. O LED ele veio prejudicar no sentido que tem muitas coisas que fazem muito over. Porque LED, agora eu vou colocar LED no teto, lateral, vou trocar de cor, fazer um regaço. E é uma coisa boa também que vamos dar um exemplo de carro, o som, DJ. Os caras que tem carro possante, porque o LED é 12 volts. Então coloca a fita de LED, coloca na bateria do carro, aí põe fita de LED embaixo do carro, no teto, vira aquela loucura. Mais uma coisa, o ponto negativo que eu falo do over. O ponto positivo é que as pessoas viram que agora a gente tem tanta coisa na área de iluminação, tem tantos objetos, tantas possibilidades,
que elas agora têm que recorrer a um profissional da iluminação para poder te auxiliar nas cores dos elementos, funcionar over demais, né? Trocar as cores demais. É igualzinho que tem uma coisa, aproveita que tá falando de restaurante, gente, vou dar uma coisa para bar. Pelo amor de Deus, não coloca luz verde em árvore. Pelo amor de Deus, a árvore já é verde. Para que você vai colocar uma luz verde? O povo que tem bares, eles adoram colocar. Eu vou iluminar minha árvore, coloca uma luz verde na árvore. Gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Olha, a luz é verde. Você pegar uma luz cor, colocar no objeto que tem a mesma cor, aqui parece que fica de plástico. Fica falso. Mas o que eu vou iluminar uma árvore? Coloca uma lâmpada com cor neutra, uma cor quente, uma cor fria. Coloca lá uma lâmpada de vapor metálico no piso, embutido, 8 ou 10 graus, fazendo um tronco, pegando a árvore. Gente, a árvore já é linda. Se você coloca uma luz verde numa árvore dessa, você não vê tronco, você não vê galho, e aquelas folhas parecem aquelas lojas de 99, aquele plástico vagabundo que você colocou na árvore. Então, pelo amor de Deus, tira a luz verde, acaba com a luz verde. Nunca vou lá a luz verde? Aí, exemplo, aí há algumas coisas. Teve um trabalho que foi feito no Parque de Lyon, na França, em que todo o parque tem a tonalidade toda verde, não tinha flores. Aí eles fizeram uma instalação, colocavam várias luzes coloridas trocando a cor, mas aí, no caso, era algo efêmero. Era algo, uma apresentação de luz naquele espaço. É algo que durou uma semana, 2 meses. Era uma instalação que nós chamamos. Nós chamamos na cena de instalação. Fizeram uma instalação e pronto, acabou. Agora você não vai colocar isso um bar, no caso, uma árvore, no caso, você vai lá e tem aquela luzona. E tem outra coisa. Uma coisa que eu aprendi com a... Ai, gente, você falou que agora deu um branco agora, fez a live com você também, fez a live comigo, Silvia com você. Carneiro. Silvia, ela falou o seguinte, que agora eu vou chamar de bares de barata, que ela falou que a luz verde atrai barata. Então, se você tem no restaurante tem luz verde, vai atrair barata para o seu restaurante. Isso é pesquisa, então luz verde atrai barata, então tira a luz verde das árvores que estão, pelo amor de Deus, tá? Só fica a dica, fica a dica. É muito engraçado esse negócio. Quando você falou isso, já me fez lembrar. Teve um resort que a gente foi no Nordeste, super bacana, assim, legal, e papapá. E aí a gente tá naquela, né? No restaurante à la carte, vamos fazer o pedido, papapá. Daqui a pouco você olha para fora para olhar, né? O trabalho de paisagismo e papapá. O que aconteceu com essas árvores, né? Tudo assim, parece que não tem nem tronco, parece que a copa tá voando, assim, né? E alguns ainda amarra o refletor ou prega o refletor no tronco da árvore e ilumina só a copa. Aí fica, que desgrama é essa de luz verde esquisita? Pelo amor de Deus, tá parecendo um Hulk aqui nesse bar aqui. Deus me livre, muito feio isso. Né? Muito, muito feio. Me ajuda, Pode ser gente. um tiro no pé, né? Que coisa. Claro, claro. Com certeza, com certeza. Mas que legal. Eu vi que entrou mais gente aqui. Gente, olha só, vai ficar gravada no IGTV. Nunca sei se é IGVT, IGTV, esse negócio. A gente vai deixar gravado. Para quem chegou agora, pode assistir depois. E aqui que o Rodrigo Green, que é meu coach, ele entrou também. Depois pode dar uma olhada lá. Marcos Malman, né, dono de loja de iluminação aqui no Sul também. Tem acompanhado as lives. Esteve na live com a Silvia Carneiro também, tirando algumas dúvidas. Maravilha. Marcos, se quiser mandar alguma pergunta aqui para o direct do Rodrigo, ele responde, o Horst. Pode falar de Horst, você me conhece por esse apelido. Já tô pulverizando o apelido aqui. Foi um prazer enorme, viu, Rodrigo? Eu te agradeço O muito. prazer é todo meu. Vocês podem, gente, quem quiser perguntar para mim, pessoal, pode ir lá no meu Instagram, o que for, a gente pode trocar ideias, conversar. A gente tem que aproveitar esse momento agora. Se a gente está longe fisicamente, a gente pode se aproximar, aproveitar a internet para se aproximar as pessoas. E agora a gente pode estudar, trocar ideias, retomar projetos que estavam engavetados por falta de tempo. E agora nós podemos trabalhar agora e fazer produzir mais, tá? Eu que agradeço por esse espaço, por essa conversa. Então, se a gente quiser marcar uma outra vez, outro dia, meu nome já é Sim. A gente pode fazer uma live, pode conversar, trocar ideias, apresentar outras coisas, tá? Estou super aberto, eu adoro estar aqui nesses momentos. Deixa eu te perguntar, você lembra do Rafael Sanches? Da aula Lembra, professor? Sim, conheci ele demais. Já fez uma live com a gente aqui também. Olha que maravilha, ele é fantástico, gosto muito, muito dele. A gente se encontra mais, agora a gente encontra pela internet, mas a gente se encontrava muito pessoalmente no aeroporto, né? Ou voltando para casa ou indo dentro do aeroporto. A gente até brincava que chegava domingo, uma vez nos encontramos, eram 35, 40 professores no aeroporto, nos encontramos em São Paulo, 40 professores em Empolga. A gente até brincou, eu falei, gente, tem que separar esse professor que se colocar no mesmo voo, ia cair um avião desse, acabou, não vai ter mais aula no Empolga.
Mas ele é uma pessoa Ai, fantástica, adoro ai, ele. Loripira. É, aí não, o Lori, coitado, Lori, ai meu Deus do céu, onde é que eu vou arrumar mais gente? A nata da iluminação. Não, muito legal. Olha só. Vamos de repente pensar numa live assim, ó. Você, a Silvia, o Rafael, fazer. Porque Vamos, aí. Mas aí a gente não faz pelo Insta, tá? Aí tem um outro aplicativo que a gente pode usar, que é o StreamYard. Eu não sei se você conhece. A gente consegue aliar ele ao Facebook. E uhum. aí a gente consegue ter até 6 convidados na sala. É, eu tô fazendo, vou fazer, a semana agora eu estou fazendo pela revista Design Exteriores, onde eu assino a coluna também. A gente vai começar, eu vou fazer pelo OBS, que é um software também gratuito também. Você pode colocar quantas pessoas você quiser, só que aí a gente vai jogar ele no YouTube. Aí carrega no YouTube e fica lá direto. Tanto é que na sexta-feira eu vou fazer uma agora de manhã com o Daniel Feldman, que é também na do Hipócrita também. Ele pediu, não, Uhum. vamos fazer pelo YouTube, porque ele vai compartilhar a tela dele e vai fazer uma, tipo assim, um show de perguntas de iluminação. Perguntas e respostas. Aí que o pessoal entra e pergunta, vai ser na sexta-feira, 10 horas da manhã. Daí aí vamos usar o OBS. Vai ficar nós dois lá e vou compartilhar, porque pelo OBS a gente pode compartilhar a tela do computador. Slides, vídeos, imagens, fica tudo guardado naquela janela. Eu não sei se o outro, mas esse stream eu vi que tem pro. O pessoal tá fazendo muito pelo Facebook, né? Coloca 2, 3, 4 pessoas participando. Mas vou É, combinar sim. Pode combinar que eu tô dentro, meu nome é pronto. legal, legal. Esse StreamYard você pode fazer também para o YouTube. Você pode ter até Ah, 3 canais, por exemplo, ao mesmo tempo. Você pode transmitir para o YouTube, para o Facebook e mais algum outro, sabe? ah, E que bacana. isso na versão gratuita. Depois, se você contratar, enfim, aí pode ser até mais canais, né? Mas enfim, Ah, nem, entendi, nem é o entendi, caso, que entendi. acho que 3 já está de bom tamanho. Mas vamos Claro, com pensar certeza. numa uma jornada dessa de iluminação, assim, fazer um encontro dos super Vamos, vamos feras sim. aí. Acho que Vamos, vamos seria sim, bem vamos sim. legal. Vamos sim, Joia. vai ser ótimo. Pode contar comigo. Então tá, muito, muito obrigada. Te agradeço de coração. Que Uma ótima isso. noite para ti. Obrigada a quem Obrigado para está você aqui com a também. gente. Quem veio e nos acompanhou também na parte 2 aqui, né? Papo muito gostoso. É impossível a gente ficar só uma hora, porque iluminação é um assunto apaixonante. E quando a gente tem a oportunidade de estar ouvindo alguém que manja muito, é muito legal, né? A gente não tem vontade de desligar, a gente quer saber mais e mais. Então, Com obrigada mais certeza, uma com certeza. vez. E vamos lá, vai ficar gravado aí. Depois, se você editar e colocar no YouTube também, aí Eu eu vou te quero passar o pegar. link também. E esses Joia, links todos que eu mostrei dos dois sites aqui, eu vou colocar no YouTube também para vocês darem uma olhada lá, tá bom? joia, joia. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Boa noite, gente. Estamos encerrando Boa aqui. noite, Até até terça mais. que vem. Tchau, Tchau, tchau. tchau.